era o tipo de criança que, sem exagero nenhum, com 10, 11 anos, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu, sei lá, sabia mexer no computador, eu ficava pesquisando formas de ficar rico pela internet. Como ficar... Sério, eu ficava pesquisando. E eu lembro que teve umas férias minhas da escola que eu passei as férias inteiras tentando ganhar dinheiro. Tipo assim, quase 2 meses de férias, sei lá, 1 mês e meio. Fiquei aquele período todo pesquisando, procurando. Então era esse tipo de pessoa. Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios. Hoje no podcast um pouco diferente. Então é um prazer de ter aqui comigo Gabriel Lidera e Kevin de Luca. Como eu comentei, o formato da entrevista de hoje, do bate-papo de hoje vai ser diferente. A gente trouxe o Kevin para falar sobre a parte de gestão de tráfego, marketing digital, empreendimentos online. Ele vai dar um pouco da história dele, mas eu já vou adiantar, para quem não conhece, o Kevin trabalhou na Jovens de Negócios, um super canal de referência no Brasil, um dos maiores canais, eu acho. Dos maiores de finanças. E, além disso, ele tem a própria empresa e está ajudando empreendedores digitais a sair do patamar de 5 mil para faturar muito mais. Ele vai contar um pouco essa história aqui. E Gabriel Lidera, já esteve com a gente aqui antes, tem uma entrevista completa para quem quiser acompanhar. E hoje ele vai ser um dos debatedores. Eu e ele vamos sabatinar o Kevin. e é por isso essa posição que a gente está aqui. O Kevin está no meio, vai levar porrada de tudo quanto é lado aqui. E o Gabriel, formado em marketing na Universidade de Miami, tem os próprios cursos mais voltados para soft skills e zerando os processos seletivos, além de ter passado em vários programas de estágio, trainee, está fazendo um agora aqui no Brasil, né, na Stone. Exato. Summer Job. Summer Job. Uma temporada lá na Estônia, é muito legal. E tenho certeza que vai me ajudar muito aqui nesse bate-papo. Além, como eu falei, ele tem os produtos digitais, além de ter o próprio canal no YouTube, ter um Instagram aí que eu acho muito legal, recomendo todos de seguirem. Então, Kevin, vamos começar com você. Eu vou abrir com uma pergunta simples, mas não tão simples, porque olha só, no nosso primeiro bate-papo você falou o seguinte, você começou, na verdade, trabalhando com marketing de rede. Sim. Isso foi uma escola. E ao mesmo tempo você falou também que 99% das pessoas, eu sei que isso foi só uma aproximação, mas 99% das pessoas que começam no mercado digital não têm resultado no primeiro momento. Certo. E eu queria saber, você teve bastante resultado, você conseguiu crescer. Então, será que foi a parte do marketing de rede que te serviu de escola? Conta um pouquinho. Então, eu digo que 99% das pessoas não têm resultado porque elas começam achando que vão ter um enorme resultado, né? Todo mundo, acho que a maioria das pessoas é impactada pelo mercado digital, principalmente os jovens, com uma grande promessa de enriquecimento, de muito dinheiro, dinheiro fácil. E a verdade é que não é, né? O marketing digital é uma ferramenta. Então as pessoas elas entram nesse mercado, elas começam a trabalhar com alguma ferramenta que utiliza o digital, sem ao menos entender. Então, elas não fazem ideia do que elas estão fazendo, elas não fazem ideia do que elas estão inseridas, elas acham que marketing digital é uma profissão. Então, por isso que a maioria das pessoas não tem resultado, né? Porque elas mal entenderam o que elas estão fazendo. E foi o meu caso, enfim, a maioria das pessoas que eu vi começar, seja antes de mim, ao mesmo momento que eu e depois, elas não tiveram resultado, o que é natural, né? E, então, assim, por isso que eu digo que a maioria das pessoas não tem resultado. E a diferença entre quem tem e quem não tem é quanto tempo você continua tentando, né? Quanto tempo você continua tentando, você busca se aproximar das pessoas que têm resultados, daí você começa a desenvolver um filtro do que é real, do que não é, o que funciona, o que não funciona. E, enfim, e as pessoas que continuam, que persistem, elas tendem a ter resultados. E sobre a questão do marketing de rede, né, que eu tive 3 anos de experiência antes do digital ter me ajudado, tenho certeza, porque durante esses 3 anos, eu comecei com 17 para 18 anos e fui até os 20 anos, mais ou menos, eu desenvolvi muito habilidade de venda, né? Então, eu trabalhei com venda o tempo todo, liderando pessoas, cheguei a liderar 70 pessoas simultaneamente no meu time, um time de venda de 70 pessoas, foram, enfim, quase 300 pessoas ao longo desses 3 anos que eu gerenciei. Isso moleque, né, com 17, 18 anos, então precisei me desenvolver muito rápido, e isso, quando eu vim para o digital, foi uma bagagem que eu trouxe, que quando eu comecei a seguir um caminho que foi o caminho do tráfego pago, me ajudou demais, porque eu precisava vender o meu serviço, né? Então, depois que eu comecei a entender um pouco sobre como funcionava o tráfego pago, o mundo de anúncio online, e eu já tinha uma bagagem de vendas, daí eu consegui somar os dois e consegui
fechar com os meus primeiros clientes, e aí sim eu comecei a ter resultado. Então, cara, foi uma escola de empreendedorismo, de negócios, e aí quando eu cheguei no digital e eu comecei a me encontrar, essa bagagem ela foi extremamente necessária. Foi extremamente importante para eu ter colhido os primeiros resultados. Perfeito. Só para esclarecer, quando você tinha 70 pessoas na sua rede direta, é porque eu conheço muito pouco disso, mas você vai agregando vendedores do produto de certa empresa e essas pessoas, você tem uma remuneração sobre a venda dessas pessoas também? Exato. É basicamente isso. Então, você monta equipe de vendas e você ganha uma porcentagem sobre o que essas pessoas vendem de produtos. É basicamente isso. Então, eu cheguei a ter, ao longo de 3 anos, 300 pessoas conectadas na minha equipe de vendas. Não todas ao mesmo tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha mais ou menos 60, 70 pessoas, onde eu gerenciava, liderava elas, treinava essas pessoas, capacitava. E mais ou menos é assim que funciona, entendeu? Eu acho muito doido isso que você falou, que acho que tem um paradoxo do marketing digital, do mercado digital, né? Que eu adorei esse papo que você falou que, putz, é uma ferramenta o marketing digital, né? Você tem que ter alguma coisa para vender já. Geralmente pessoas que já são especialistas em algumas coisas já vão ter uma facilidade melhor. Às vezes até gente muito profissional liberal usa, né? Para encher a agenda e tudo, seja desde dentista até psicólogo, personal. E às vezes o cara chega só achando que vai começar a fazer a parada e vai dar tudo super certo, mas o cara às vezes nem se formou, não tem uma especialização, não é um profissional ainda. Então você entra nesse paradoxo. E eu gosto de pensar um frame até que às vezes vem na minha cabeça, né? Que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não era especialista em soft skills, eu não tinha conteúdo sobre isso, mas fui querer vender produto, criar, gerar resultado para as pessoas e tudo. E é muito complexo para a gente, às vezes, que é mais jovem, porque a gente está aprendendo 3 coisas, né? Uma é vender, que você já sabia por causa da tua bagagem. Sim. Outra é criar conteúdo, que depende muito de criatividade, você gostar muito de criar conteúdo, estar sempre estudando, um bocado de coisa. E a terceira é o mais importante no final das contas, você tem um produto e gerar resultado para as pessoas. Sim. E aí, às vezes, a gente acha que vai chegar lá e vai dar tudo certo, e vai ser num instante e tal, mas se você não for muito bom em uma dessas 3 coisas, no caso do Breno, até das jovens, ele é um puta produtor de conteúdo, sim, né? E aí isso alavancou ele e os outros 2 fatores vieram junto, né? E ele já sabia vender, ele era um bom vendedor, sim, também, sim, né? Já tinha essa bagagem. E aí, aos poucos, ele foi se tornando especialista. No meu caso, eu tive muita dificuldade de fazer os 3 ao mesmo tempo. Exato. Eu fazia um conteúdo legal, mas ainda não estava otimizado. Estava aprendendo no começo, e aí isso eu acho que é uma coisa legal para você compartilhar, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de vender no começo, principalmente porque se você não tem resultado, como é que você tem confiança no seu produto? Né? Então, você entra nesse paradoxo de, cara, eu tô aqui, vou vender meu produto, vou fazer o meu 6 em 7, vou usar aqui minha fórmula no lançamento e tal, mas é o seu primeiro lançamento. Você não tem tantos testemunhos. Às vezes nem você acredita tanto naquilo ali que você tá, mas você tem que... Você precisa fazer para acreditar. Então você está nesse paradoxo, correndo atrás do próprio rabo. Cara, eu tenho que vender meu produto, mas meu produto não gera resultado ainda, mas se eu não tiver ninguém, e aí você, às vezes, e aí que eu acho que, não sei como profundo a gente vai acabar ainda aqui em papo de marketing digital, aí que eu acho que vale muito a pena, se você estiver assistindo, tá aí começando o seu negócio digital, vale muito a pena as mentorias gratuitas, você pegar e fazer, cara, vou te acompanhar por um mês aqui, de graça, e aí depois você conta como é que foi, qual foi o resultado que gerou e tudo. Lógico que no tráfego pago isso não é possível porque você tem custo, né? É possível você não cobrar, mas você vai gerar um custo para a empresa. Né? Então eu acho muito doido essa parada aí, só trazendo uma reflexão aí no meio disso. Eu compactuo muito com o que você está falando. Eu, inclusive, no meu começo, né, eu tentei várias coisas, uma delas foi produzir conteúdo, porque eu via muitas pessoas produzindo e falava, cara, poxa, eu sei o que fazer, o que ela está fazendo. Pô, ela tá falando para um celular e está vendendo. Eu sei fazer isso, né? Pô, eu tenho celular, eu sei falar. Eu não me achava um especialista em vendas, mas eu já fui muito, muito tímido. Eu sou tímido, né? Mas eu aprendi a lidar com isso. Então eu falei, eu sei fazer isso. Só que eu esqueço toda a bagagem que aquele cara tem por trás, né? Que é a área que ele dominava. Então eu tentei também, fiquei, sei lá, alguns meses tentando produzir conteúdo. Aí que eu entendi, falei, cara, eu não sou especialista em nada ainda. Então aí eu parei de produzir conteúdo, aí eu foquei em virar especialista em algo e depois que eu voltei a produzir. Mas... geralmente, esse é uma das coisas que as pessoas tentam fazer, que é produzir conteúdo e vender algo delas, que elas não são boas em nada ainda. Né? E aí, isso que você falou de... mas, poxa, de repente a pessoa ela já está no caminho, né? Ela já é aquilo, né? Tem aquela frase que um faixa amarela, ele consegue ensinar um faixa branca. Então, você não precisa ser um faixa preta para ensinar para faixa branca. O faixa amarela consegue ensinar algo para faixa branca. Só que você não pode se posicionar como faixa preta. Né? Então, isso que você falou de validar primeiro o produto, do tipo, cara, oferecer de graça para os primeiros, para colher depoimentos, e aí sim, validando, passa muito por isso. Né? Você pode ajudar, mas entenda que você não está na posição de
de alguém que, cara, já tem muita autoridade, pode já cobrar caro pelo teu produto. Não é só meter o gatilho mental. Exato. Não é só meter a escassez, que as vagas vão encerrar e que você vai vender. Até porque a galera tá saturada já dessa parada aí. Acho que esse é um ponto importante de falar, né? A gente está vendo A gente passou 2 anos de pandemia, que foram 2 anos de lançamentos gigantescos de várias pessoas e várias pessoas caindo nessa... Eu vou falar caindo porque tem muito pilantra também, né? Tem muita gente séria e tem muita gente não séria no mercado. Então, eu sinto que as pessoas estão saturadas um pouco. Isso não é desculpa para não entrar, mas eu estou dizendo, e aí, como é que vocês se posicionam para realmente trazer um produto de qualidade e realmente fazer um bom discurso de venda que faça sentido, que te diferencie? Boa. Cara, eu acho isso muito curioso as pessoas estão um pouco saturadas, né? Porque tem um dado, eu não vou saber ao certo, mas menos de, sei lá, 1%, não, 1% não, menos de 5% da população já comprou um curso online. Então, olha tanto de gente que, cara, às vezes nem foi impactado por isso. Então, a gente vive numa bolha, a gente acha que, por a gente ter visto muito pitch de vendas, arrasta pra cima, a gente acha que o Brasil inteiro tá saturado. Mas não. Na verdade, tem muita gente que, enfim, não faz ideia do que seja Hotmart. Mas dentro dessa bolha, realmente as pessoas já viram muito, né? Muitas pessoas já foram impactadas. E a verdade é que as pessoas elas se acostumaram a usar gatilhos mentais como se fosse um hackzinho. Vou usar um gatilho mental para vender. Mas na verdade, gatilho mental, a gente não escolhe cair ou não do gatilho mental. O gatilho mental é uma coisa científica, né? É uma coisa do nosso cérebro. Então, o fato é, quem sabe utilizar de forma correta, mesmo as pessoas já ouvindo isso o tempo todo, vai conseguir vender de qualquer forma. Porque, por exemplo, eu tenho um curso, vamos supor que eu tenho um curso. Eu tenho audiência, eu crio conteúdo, eu gero valor, as pessoas sabem que o meu produto é bom, elas veem as pessoas tendo resultado com o meu curso, e aí eu chego, faço uma abertura de vendas e falo, pessoal, as vagas vão encerrar amanhã, tal hora. Estou usando o gatilho da escassez, né? Da urgência, na verdade. E é um gatilho mental. E é verdade. Mesmo as pessoas já tendo ouvido esse pitch várias vezes e falar, cara, as vagas vão esgotar, é verdade. Se eu trago verdade no que eu estou fazendo, se eu agrego valor, as pessoas que realmente querem, elas vão cair nos gatilhos mentais. O ponto é que as pessoas não sabem utilizar e acham que tentar vender utilizando isso, esses hackzinhos, vai vender. Então, essas pessoas sempre nunca vão ter resultados reais, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Então, eu acho que quem sabe o que está fazendo, com uma boa estratégia, com um bom produto, cara, vai conseguir vender sempre, porque as pessoas gostam de comprar. Esse que é o ponto. Veio uma brisa muito grande aqui agora, não sei para onde vai essa conversa, mas me veio isso aqui e eu acho que é interessante falar, né? Quando você fala no mundo tradicional, né, acho que tipo, as pessoas que têm muita autoridade não precisam ficar mostrando que tem autoridade. O próprio Paulo é um executivo de altíssima qualidade, duvido que ele fica dizendo o tempo todo para todos o que ele alcançou a vida toda. Mostrando o print mostrando o print da Hotmart. Mas criou-se essa cultura de tenho que mostrar resultado o tempo inteiro, tenho que mostrar testemunho, tipo, posta a conversa que bateu com o mentorado, às vezes nem pergunta pro mentorado se podia postar ou não posta, vai, posta e tal, não sei o quê, e todo mundo mostrando, querendo se provar. Aí, a tua opinião, eu quero saber também um pouco. Quanto você acha que isso é uma parte que o cara vê, esse cara aqui tá só querendo mostrar que tipo, ele perde um pouco de poder ali porque ele tá sempre querendo se provar. Era uma coisa que quando hoje eu não tô tão ativamente no mercado digital, eu faço coisas pontuais, faço coisas B2B, tenho alguns mentorados, mas era uma coisa que me fazia me sentir mal. Eu falei, eu tenho que ficar provando pra todo mundo o tempo todo que eu gero resultado. que porra, tá ligado? O cara, quando ele chegar na minha aula, ele não vai pegar e vai ver que, esse cara sabe das coisas, entendeu? Eu sei que é importante, tem um valor, mas acho que não é nem certo nem errado, mas eu queria saber da tua opinião, tipo, quais são os limites disso? Como é que você acha que impacta o cara ter que estar se provando o tempo todo? Quais são os impactos disso no jeito que a gente interage, etc. Enfim, só essa reflexão. Cara, esse é um ponto muito interessante, né? Assim, eu acho que não basta ser bom. Eu acho que hoje no mercado tem muita gente boa. Então, tem muita gente boa em diversas áreas. Então, eu acredito sim que para você ter um grande resultado, você, além de ser bom, você precisa parecer bom também. E daí que vem, né, toda essa questão de depoimentos, de mostrar resultados, trazer pontos e artifícios que elevem a tua autoridade. Mas eu acho que as pessoas perderam um pouco a noção de como fazer isso. Né? Então, aí que entra a questão da ostentação. Então, assim, eu vejo que isso é muito importante. Só que se você sabe utilizar isso da forma correta, ou seja, muito na linha tênue entre cara, você não deixar de fazer para as pessoas quando chegarem no seu perfil, chegarem e não te acharem um completo desconhecido,
mas também você não exagerar e, cara, ficar forçado, sabe? Ficar postando Pix o tempo inteiro. Ficar postando... Exato, exatamente. Se tiver que fazer isso, eu não faço. Exatamente, não precisa. A verdade é que resultado de aluno, e quando eu falo resultado, as pessoas pensam em dinheiro, mas não, resultado, né? Evolução de aluno, isso já é resultado, já é uma autoridade sua. Você tem um aluno que está tendo evolução, isso é uma excelente forma de você mostrar que o seu produto, o seu conhecimento ajudou e está evoluindo pessoas. Só que as pessoas já olham para o dinheiro, né? Então foi banalizada essa questão. Tanto que hoje, quando a pessoa posta, muita gente acha que aquilo é golpe. E às vezes não, aquilo é real, mas já foi banalizado, né? Curso de day trade, fique rico rápido, isso já está bem banalizado. Exatamente. Então, eu acho que é importante a questão da autoridade, mas não essa coisa de ostentação. Eu acho que até mesmo você ficar postando print de dinheiro, essas coisas, é uma forma de ostentação, né? Porque você está querendo mostrar, cara, olha, exatamente, parece que eu preciso toda hora provar. Mas não precisa ficar toda hora provando, né? Na sua comunicação as pessoas veem, na sua forma de falar, na sua forma... Se você conseguir minimamente mostrar um pouco da sua vida, as pessoas vão ver um pouco de quem você é de verdade. Então, enfim, acho que isso já fala por si só, entendeu? Deixa eu só pegar esse gancho, porque você comentou um negócio legal no começo e eu acho que isso puxa um ponto legal. O faixa amarela pode ensinar o faixa branca. Eu acho que isso é uma das coisas que eu notei no marketing digital. Eu não sou do marketing digital, eu vim do mercado tradicional, indústria e tal. E eu achei maravilhoso. Porque às vezes o cara tá 6 meses na frente, passou no programa de estágio, por exemplo, ele já está ensinando as pessoas. Eu acho isso legal, essa visão, acho isso positivo, não acho negativo. E a ostentação, eu acho que tende a expelir ou impedir que certas pessoas que são especialistas fora do mercado digital entrem. E eu senti muito isso, eu debati muito internamente com a minha esposa, será que essa é uma coisa que eu quero fazer realmente por conta dessa ostentação? E eu sei que em alguns momentos a gente devia tentar trazer mais essas pessoas de fora para ver o que mais essas pessoas podem trazer de novo. Eu queria sua ajuda, a sua visão em relação a isso. Como é que a gente pode, para quem está ouvindo, por exemplo, que é especialista em alguma coisa, como é que ele entra nesse mercado sem parecer ser mais um charlatão, vou dizer a palavra. Sem parecer falso. Sim. Na verdade, eu acho que o próprio mercado ele já vai limpando essas pessoas que fazem de forma errada, né? Porque o mercado vai se sofisticando e cada vez mais as pessoas precisam ter mais qualidades ao invés de só falar bonito, sabe? Então, ao invés de só pegar um print. Então, o mercado vai se sofisticando e cada vez mais essas pessoas, esses picaretas, eles vão perdendo espaço, essa é a grande verdade. As plataformas, gateway de pagamento, Hotmart, eles já limparam vários infoprodutores que tinham esses cursos enganosos, que tinham muita reclamação. Então, acho que o próprio mercado já está limpando, mas assim, pessoas que, cara, têm conhecimento, a internet, ela é uma forma de amplificar isso, né? Nada mais do que isso. O digital, ele é uma forma para você pegar a sua mensagem, o seu produto e levar para lugares que só você não consegue. Então, por exemplo, a gente vê diversos exemplos de, sei lá, um negócio pequeno, local, que vende um produto muito bom ali numa região e agora atende o Brasil inteiro por causa da internet. Como que isso é possível? E eu acho muito interessante também que, como tem muita fórmula, 2 pontos, né? Um que, como tem muita fórmula, a gente acha que tem que ser de jeito A, jeito B, jeito C, né? Eu imagino um cara, de repente, que já é um puto especialista em uma área e o cara já tem 30, 40 anos de mercado, o cara já tem, sei lá, seus 40, 50 anos, e ele vai entrar no digital. Pô, não obrigatoriamente o cara vai ser bom de fazer stories, vai ser bom de fazer feed, vai ser bom de... Às vezes o cara é muito bom de escrever, e aí ele escreve um carrosselzinho no story, ou no story, ou no feed, e bomba, né? E aí eu acho que às vezes muita gente quebra. Eu, por exemplo, sou um cara que eu odeio story, mas é um caminho de venda bom. Então, é bom, você tem que se adaptar para aquela hora que você precisa daquilo, mas não obrigatoriamente tem que ser seu foco, seu core. Às vezes você fazer os info reels, que eu e o Paulo a gente adora fazer, né? Que são aqueles reelzinhos, aqueles cortezinhos, conteúdo de 1 minuto lá, resolutivo para o cara, pô, é uma coisa que funciona melhor para você. No caso, é o que eu mais gosto de fazer. Ou então fazer coisas ao vivo, adoro fazer coisas ao vivo também. Então, acho que é muito você se conhecer e não forçar tanto a barra para você, tipo... Vai nas suas forças, tá ligado? Que você tem mais facilidade. Tem gente que não é bom com câmera, tem gente que escreve muito bem. O Lucas Nuzel, que é nosso amigo também, Lucas Pertussati, o cara escreve de um jeito absurdo, que eu fico abismado a qualidade da escrita dele.
Total. Não, tu pensa o seguinte, né? Imagina, existem diversos tipos de infoprodutores. Imagina um especialista, não sei, em concurso para virar desembargador. Esse cara quer distribuir o conteúdo dele. Imagina esse cara fazendo TikTok. Então, Deve ter algum. Não sei, mas não faz sentido e não precisa, né? Ou seja, tem diversas plataformas, diversos tipos de conteúdo. É claro que precisa se adaptar à plataforma, né? Às plataformas. Então, não adianta, sei lá, eu querer, sei lá, trabalhar com Orkut porque eu gostava muito do Orkut. Mas tem que se adaptar às plataformas, né? Mas isso você falou muito importante. Você tem que escolher a forma que mais faz sentido pra ti. Então, mesmo que o Reels tá bombando, o TikTok tá bombando. Tá, mas, cara, você não necessariamente precisa fazer, né? Se isso não faz sentido pra você ou pro seu público. Então, tem caminho pra todo mundo. Acho que tem lugar para todas as pessoas, todos os tipos de vontades. E outra coisa que me veio, que eu queria escutar a sua opinião, é em relação a uma parada que é muito forte no marketing digital. Quem não conhece o termo, chama super promessas, né? Diz que toda aula que você vai fazer, o conteúdo que você vai dar, qualquer coisa, você tem que ter uma super promessa. Só que tem um limiar de novo muito grande entre vou fazer uma super promessa aqui, que tipo, tá bem, vamos supor, vou fazer você fazer o seu 6 em 7. Você vai fazer alguém fazer um 6 em 7, alguma pessoa que entrou no seu curso, não obrigatoriamente todo mundo. E aí, às vezes, gera essa frustração, eu acho que isso pode até queimar a sua marca, depender. Você vai fazendo super promessa à torta e à direita, dizendo que você vai alcançar tantos milhões de reais, ou então que você vai ter tantos... Aprenda a fazer 100 mil seguidores em 10 dias. Inclusive, uma das regras da super promessa é que ela tem que ser meio que smart, assim, né? Ela tem que ser específica, temporal. Só que, putz, você sai jogando essas promessas à torta e à direita, como é que fica? Tá ligado? Isso eu acho que tem uma coisa que tem que tomar muito cuidado, ter muito carinho na hora de fazer para respeitar as pessoas também. Sim. Porque você não tratar as pessoas como trouxa também, né? E quando você começa a entrar, cara, você entra nessas aulas gatilhadas assim, né? E o cara fala, então, e ele conhece todas as dores que você passa. Então, você tá passando por essa dificuldade aqui há 3 meses, você tenta fazer X, Y, Z e não consegue, e você sabe. Então você se identifica ali e você vê, caralho, eu sou um idiota, eu preciso desse cara aqui, porque claramente estou passando por todos esses problemas e ele tem a solução. Mas não é porque você compra o curso dele que você vai fazer 300 mil seguidores em 10 dias. Estou falando demais, deixa você falar. Não, você está certíssimo. E é muito perigoso isso. Isso é um ponto que, assim, eu sou muito contra esse tipo de promessa, assim, muito forte. Sabe? Na verdade, o problema não é a promessa forte, é a promessa que é enganosa, né? Então, por exemplo, o cara que vende que qualquer pessoa do zero consegue... cara, em 30 dias, em 90 dias você vai fazer o seu primeiro 6 em 7, o seu primeiro milhão. Cara, isso não é verdade, né? Tem gente que no primeiro lançamento vai conseguir fazer 6 em 7? Sim. Se, sei lá, entrarem 1000 pessoas no curso, sim, vai ter alguém ali que vai conseguir fazer no primeiro lançamento. Só que é qualquer pessoa que vai fazer isso? Não, provavelmente é uma pessoa que já tem uma baita autoridade, é uma pessoa que provavelmente já tem uma familiaridade com criar conteúdo, é uma pessoa que, enfim, já tem uma bagagem que é excluída, né, na hora de olhar assim e pegar, olha só, essa pessoa aqui, ela foi e fez. Tá, mas qual que é a bagagem que ela já tinha antes? Uhum. Então, é como se fosse pegar o Kevin, que tinha acabado de entrar no digital, olha, o Kevin teve um baita resultado, tá, mas e a experiência que o Kevin teve 3 anos antes? Você não tá falando disso. Tem um exemplo que eu acho muito bom e que eu fico me perguntando nas horas que eu vou compartilhar meus testemunhos do meu curso mesmo. Às vezes chega uma pessoa lá que é foda já, a pessoa já tinha cheio de projeto, só estava bagunçado ali. O meu curso, por exemplo, de processo seletivo. Ela só precisava colocar as coisas direitinho no currículo, escrever de um jeito legal, mapear as histórias lá para fazer a entrevista, mas a pessoa já era foda. Por mais que eu chegue lá e fale assim, tipo, pô, essa pessoa é minha aluna e olha só onde ela conseguiu entrar. Que maneiro. Mas a pessoa já era foda antes, tá ligado? Eu dei uma ajuda, com certeza. Mas é aquele negócio, não tem como eu atrelar 100% do crédito a mim. Sim. Porque a pessoa fez a parte dela, tá ligado? E aí, isso que é muito doido, né? Como é que a gente balanceia isso? E às vezes, nos lançamentos, a gente vê muito isso. Eu vou ver o valor do seu curso pelo que você fez pela equipe média. Talvez, não necessariamente pelos dois extremos. Porque se você conseguiu trazer o cara mais fraco, pelo menos para próximo da média, você fez um curso muito legal. Se você conseguiu trazer o cara que já era foda, você ajustou o pitch dele, você também fez um trabalho muito legal. Mas como é que ficou a média do seu grupo? Que aí talvez você consiga avaliar um pouco mais. Porque as duas extremidades são 5%, cada uma delas. E o 90%. E aí é onde o seu curso vai trazer mais benefícios. Talvez não no curto prazo, mas no médio prazo as pessoas vão se aplicar, vão testar, vão aprender, vão voltar. E aí? Essa avaliação que eu acho mais legal. E pegar os outliers, realmente, em estatística a gente corta, cara. Sim, sim. Total. E assim, eu acho que aí falta o bom senso. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem uma porcentagem X de 30,
20, enfim, depende muito do produtor, né? Mas uma porcentagem de pessoas que vai comprar o curso e nem vai fazer. Isso é fato, né? Isso já é estatística. As pessoas são assim. Quantas pessoas começam o inglês e terminam? A maioria. Quantas pessoas começam a faculdade e largam? A maioria. Então, é normal. Mas... E também tem os diferenciados que vão ter o baita resultado, que são os outliers, né? Que é o cara fora da curva, que já chegou com uma baita bagagem, já tinha tudo ali, você só ajustou as pecinhas. Mas eu acho que o bom senso entra no quê? Tá, cara, eu não posso contar com a média dos 20, 30, 40% que não vão fazer, porque senão a média vai ser jogada muito para baixo, mas também não posso contar com os absurdos fora da curva. Eu tenho que entender o que qualquer pessoa que comece, se minha promessa for do zero, ou então que comece já do ponto X, que começou do ponto X, o que qualquer pessoa que seguir o meu método consegue fazer, saindo do ponto que eu estou prometendo para ela. E aí entra o bom senso, né? Porque a pessoa fala, não, tenho certeza que qualquer pessoa do zero pode fazer o 6 em 7. Bom, eu já não acho que possa. Mas aí vai do bom senso de cada um, e o problema é que como que regulamenta isso? Não dá, né? É muito difícil, é muito complexo. Então, eu acho que as pessoas têm que ter o bom senso de, cara, avaliar, cara, será que realmente é possível isso? Sabe, deixa eu procurar, deixa eu entender um pouco mais. Antes de gastar o dinheiro dela com um curso, com uma mentoria de outra pessoa. Legal, eu acho que a gente está tocando bastante aqui nos pontos negativos e positivos do mercado digital, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, eu sei que você saiu do marketing de rede, mas como é que você caiu realmente no marketing digital? Boa. Cara, assim, eu era o tipo de criança que, sem exagero nenhum, com 10, 11 anos, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu, sei lá, sabia mexer no computador, eu ficava pesquisando formas de ficar rico pela internet. Como ficar... Sério, eu ficava pesquisando. E eu lembro que teve umas férias minhas da escola que eu passei as férias inteiras tentando ganhar dinheiro. Tipo assim, quase 2 meses de férias, sei lá, 1 mês e meio. Eu fiquei aquele período todo pesquisando, procurando. Então era esse tipo de pessoa, né? Aí, enfim, entrei em faculdade, comecei a empreender com marketing de rede, fiquei 3 anos. Então, quando eu comecei a sair do marketing de rede, coincidiu com a pandemia, eu falei, cara, não posso ficar parado, eu preciso procurar alguma coisa, eu preciso empreender, eu preciso enriquecer. E aí, eu tentei vários tipos de negócio, né? Diversos, assim, nem vou lembrar agora, porque foram muitos em um período de tempo tão curto que tentei várias coisas. E aí, eu comecei um projeto de um negócio físico, estava começando e tal, fazendo parcerias, até a mãe de um amigo meu tinha um restaurante lá no Rio, em Botafogo, e aí o projeto envolvia colocar televisões em estabelecimentos com muita gente, contratar um serviço de mídia, enfim, tipo um tráfego pago, só que mais convencional. Sabe aquelas telas que tem elevador de mídia? Tipo eletromídia, exato. Pareceu tipo uma mini eletromídia. Enfim, e aí eu fechei com o meu primeiro parceiro e tal, consegui, a coisa estava acontecendo, e aí 2 dias depois, fecha tudo no Brasil, pandemia. Eu falei, caraca, tipo, todos os estabelecimentos fecharam, o restaurante inclusive realmente faliu, fechou. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei, tipo assim, literalmente, 1 semana na cama, pensando, o que eu vou fazer agora? Tipo, tudo que eu já estava construindo, fazendo, tinha zerado e tal. E aí, eu já estava pesquisando, então já estava acompanhando muitas pessoas do digital, que eu nem sabia o que era digital, mas eu já estava acompanhando, porque eu trabalhava com marketing de rede, então ali eu seguia muitos empreendedores. Que esses caras seguiam outros empreendedores, alguns do digital. Então, nisso eu comecei a acompanhar alguns e tal, alguns que hoje eu considero picaretas, mas foram importantes, porque esse cara me conscientizou do digital de alguma maneira. E aí, como que eu caí no digital? Aí eu comecei a pesquisar e tal. A minha madrasta, que é uma pessoa muito antenada, tipo assim, a pessoa que tá, sei lá, 1 ano na frente da média, porque ela sempre estuda pesquisas paradas. E ela, tipo, falou, cara, tem um curso aqui, 2 cursos de marketing digital que eu comprei há, não sei quanto tempo atrás e nunca consumi. Ela tá dentro dos 30% que compraram e não consumiram. E aí eu falei, pô, cara, me dá acesso aí e tal. Era o curso do Ryan, um curso na época de Instagram e tal, do Ryan, e um curso do Mac, que é um cara também de lançamentos. E ali que foi meu começo. Ali, tipo, por mais que não achasse os cursos assim tão bons, cara, me abriram muito a mente pro digital. Eu fiquei, tipo, alucinado. Aí ali, tipo, a abelhinha do digital me picou, né? A abelhinha do digital me picou. Aí eu comecei pô, sem nada pra fazer, faculdade online, pandemia. Comecei a assim, virar à noite estudando. Até que numa madrugada, umas 3 ou 4 horas da manhã, encontrei o vídeo do Pedro Sobral. Aí ali foi o start. Né? Aí, óbvio que com os cursos que eu tinha comprado, eu tentei afiliado, tentei produzir conteúdo, tentei várias coisas, mas nessa eu ainda estava muito perdido. E nisso eu continuei estudando, continuei pesquisando, aí encontrei o Sobral, aí o resto, enfim, virei gestor de tráfego,
E aí as coisas se sucederam a partir daí. Então foi mais ou menos assim, muitas coincidências juntas, mas acho que naturalmente eu ia chegar no digital, de alguma maneira ou de outra eu ia encontrar o digital, foi assim, entendeu? Então, o primeiro passo que você realmente se encontrou foi no tráfego pago. Sim, com certeza, com certeza. Eu maratonei, assisti todas as lives que tinham lá no canal do Sobral, era um curso praticamente gratuito que tinha lá. E aí eu falei, cara, é isso. E aí eu tinha um amigo, que hoje é meu mentor, que ele já estava também alguns passos à frente. Aí eu comecei, caraca, essas paradas aqui que eu tô vendo, é mais ou menos aquilo que o Gui tá falando lá. O Gui, você conhece alguém, inclusive? O Guilherme Tomás. Eu tenho contato com ele esses dias. É mesmo? Boa. E aí eu falei, caraca, essas paradas aqui que ele tá falando tem sentido com o que o Gui tá falando lá. Ele já tinha comprado a fórmula há um tempo e tal. E aí eu comecei a colar no Gui, pedir ajuda pra ele, aí as coisas começaram a se encaminhar. Ele falou, pô, mano, essa parada de tráfego é legal. Ele já tinha o próprio produto dele, então ele tava fazendo tráfego também. E aí eu me identifiquei muito com o tráfego pago. Ainda bati um pouco cabeça no começo, mas ali que eu realmente comecei, foi minha primeira profissão no digital foi o tráfego pago, a partir do Sobral. Perfeito. Para quem não entendeu nada do que é tráfego pago, eu só vou dar uma resumida super rápida aqui. Ó. Você já viu algum anúncio em algum momento online, né? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no próprio Google Ads aparecendo para você ali. Quem faz isso é esse cara aqui. Então, basicamente, o gestor de tráfego vai trabalhar os seus anúncios, vai posicioná-los de uma melhor maneira possível e vai fazer a gestão de quanto dinheiro vai ser investido, onde está o retorno, vai ajudar a empresa nesse sentido. Então, um bom resumo. É isso. Beleza. Pode fazer a piada que todo mundo faz? Qual? É trafegou. Não é Tráfego. dá muito menos dinheiro. Pois é, gestor de tráfego. Isso aí dá problema até hoje, mas é um problema que dá engajamento na rede social, então tá bom. Então, tudo ótimo. Mãe, você é gestor de tráfego. Isso daria problema. Bom, beleza. Então você começou o gestor de tráfego. Como é que você caiu na Jovens de Negócio? Boa, cara. Então, isso aí entra a história de a bagagem, né? O que a gente tem antes. Eu comecei a gestão de tráfego, então comecei a me conectar com as pessoas certas, aquilo que eu falei que é muito relevante. Se eu não tivesse me conectado com o Guilherme, depois eu comecei a me conectar com outras pessoas que também já estavam à minha frente, passos à minha frente, meses, anos à minha frente, eu poderia ter caído no caminho errado, das pessoas erradas e feito merda. E aí, enfim, aí eu consegui meus primeiros clientes e a coisa começou a funcionar, então ali eu comecei a ganhar meus primeiros, sei lá, 4, 5 mil reais por mês, tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos. Só uma pergunta, quanto você investia nessa época? Ou seja, quanto de dinheiro você estava investindo para os seus clientes, só para ter uma ideia? Ah, tá. Assim, todo o dinheiro que eu ganhava, eu não investia, era 100% lucro, né, porque era prestador de serviço. Sim. E eu estava ganhando meus 4 a 6 mil por mês, e cada um deles investia em média de 500 a mil reais. Então eu estava ganhando 4, 5 mil e estava investindo em média somado 4 a 5 mil também. Era essa a realidade. Isso foi final de 2020. Então, a pandemia veio em março de 2020, né? Então eu fiquei ali um período de, sei lá, alguns meses meio perdido e tal. Aí encontrei o tráfego, demorei ainda. E aí esse período de já tá ganhando meus 5 mil reais por mês, já foi no último trimestre, talvez ali do ano, né? De 2020. E aí eu já conheci o Breno. Então, antes do Breno criar Jovens Negócios, né, o canal no YouTube, que depois virou uma grande empresa, que o Primo Rico comprou participação, eu já conheci o Breno, a gente era amigo da faculdade. Então a gente já havia se conhecido na faculdade, ele era de outra turma, mas por coincidência ou não, acredite se quiser ou não, mas a gente no trote foi amigo, aí ficou no mesmo grupo de trote, aí a gente ficou amigo no trote da faculdade, aí o nosso grupo, foram divididos em 8 grupos, nosso grupo ganhou a gincana lá, aí a gente ficou mega amigo e tal, o grupo em todo, e aí, enfim, a gente ficou muito próximo, né? Aí, só que depois se separou porque ele foi pra FRJ. Só que quando eu comecei a trabalhar com marketing de rede, eu convidei o Breno para trabalhar comigo. E ele trabalhou comigo. E aí ali a gente teve a primeira experiência de trabalho juntos. Né? Então a gente trabalhou por uns 3, 4 meses talvez juntos. E aí ele falou, isso não é muito pra mim, mas ele gostou muito da experiência de ter trabalhado junto e tal. Ele viu que eu era um cara sério. E ele foi pra FRJ e logo em seguida ele criou a Jovens. E eu comecei no marketing. E aí, enfim, eu fiquei 3 anos no marketing de rede. E aí... Então já o conhecia, ele já tinha tido uma experiência de trabalho comigo, já sabia como era trabalhar comigo. E aí ele foi criar a Jovens, depois de muito tempo a Jovens explodiu. E aí, muito curioso, porque quando eu estava ainda, antes de eu estar faturando meus 5 mil reais por mês, de começar a ter resultados, ele abriu um processo seletivo para gestor de tráfego na Jovens, no Instagram. Aí eu vi, aí eu fui,
não preenchi, chamei ele no WhatsApp, sei lá, né, vamos tentar. Aí eu falei, Brenão, não sei o que e tal, a gente tinha perdido um pouco o contato na época, né, porque ele já tinha mudado pra São Paulo, tava mudando pra São Paulo, tava uma loucura. E aí eu falei, pô, cara, tô trabalhando com gestão de tráfego, eu vi que você abriu um processo seletivo. Aí ele foi super, tipo, educado e tal, aí ele falou, pô, cara, legal, que bacana, não sei o que, boa sorte aí, mas, poxa, eu tô precisando de alguém com mais experiência, porque, tipo, eu já tava fazendo um lançamento grande, sei lá, de $500 mil quase, 400 mil. E aí eu falei, pô, beleza, tentei, né? E aí, enfim, continuei e tal. Aí eu tive resultado, comecei a ter resultado. E aí, ele foi e me chamou. Ele me chamou no WhatsApp. E ele me convidou para trabalhar na Jovens. Porque a pessoa que tinha entrado naquele processo seletivo, que eu tinha pedido, ela estava saindo. E aí, enfim, aí somou várias coisas, né? Já me conhecia, já sabia que eu trabalhava com isso e tal. E aí ele foi e me chamou para trabalhar na Jovens. Para ser o gestor de tráfego na Jovens. Né? Eu falo assim porque ele me chamou para ser gestor de tráfego, mas, cara, gestão de tráfego, estrategista, copy, podcast, tudo. A empresa tinha muito pouca gente na época. Começo de empresa, cara. Isso aí. E aí, enfim, aí foi o início da minha jornada nas Jovens, que foi, enfim, um momento muito especial. Então, assim que eu entrei nas Jovens, foi muito, enfim, várias coisas, mas a real que eu já o conhecia antes, a gente já tinha tido uma relação antes-Jovens, né? Antes das Jovens, então, enfim, é isso. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco, mas o Lidera tem total autonomia para fazer uma outra pergunta dele. Porque você foi para um dos maiores canais brasileiros de finanças, estava super bem, e você decidiu, aliás, você continuou com a sua empresa em paralelo, Sim. Mas o que te levou a sair e se focar 100% na sua própria empresa? Legal. Então, quando eu entrei nas Jovens, isso foi janeiro de 2021, já o ano passado, eu ainda tinha minha empresa de tráfego, né, tinha alguns clientes, aí eu consegui mais clientes ali no final do ano e tal. Foi tudo muito rápido, na verdade. Eu saí tipo do 0 para 5 mil, para trabalhar nas Jovens, para mudar para São Paulo, tudo em questão de 3 meses. Assim, foi tudo muito, muito rápido. E aí, quando eu entrei nas Jovens, logo em seguida a gente teve um lançamento, então eu entrei em fevereiro e a gente teve um lançamento enorme em março. Então, assim, imagina, eu caí nas minhas costas, assim, um baita lançamento muito grande. Até hoje, foi um lançamento que a Jovens inteira fez, desde que a Jovens foi criada. E eu era estrategista, era gestor de tráfego, era copy, enfim, fazia muitas funções do lançamento, né? E aí, enfim, eu acabei abandonando a minha empresa, né? Naquele momento eu demiti todos os meus clientes, encaminhei ele para outras pessoas e tal, para focar 100% na empresa. Porque para mim não fazia mais sentido estar com aqueles clientes, não fazia sentido estar com a minha empresa, mas com aqueles clientes que eu estava já não estava mais fazendo sentido. E aí eu fui abrir mão do que eu estava fazendo naquele momento. E depois a coisa foi estabilizando, a Jovens contratou gente, a empresa começou a crescer em número de pessoas, e aí eu voltei. Então, enquanto eu estava nas Jovens, eu voltei com uma empresa, mas aí já com outra pegada. Aí eu mudei um pouco o meu posicionamento de gestor de tráfego para estrategista, né, que é quem gerencia o projeto. Né? Então, por exemplo, o lançamento, né, que é uma coisa muito conhecida no marketing digital, é um projeto. Né? É um projeto que tem início, meio e fim, e um estrategista, o coprodutor, enfim, o estrategista que gerencia o projeto. E eu acabei mudando meu posicionamento para estrategista. E por que eu decidi sair, né? Fiquei 1 ano e 3 meses nas Jovens, e basicamente, assim, não teve nenhum problema, eu adoro as Jovens, vou lá todo mês, tenho um ótimo contato com o pessoal, mas o que aconteceu foi que eu entendi que o meu negócio, a minha empresa não estava conseguindo me doar o quanto eu gostaria de doar, não estava conseguindo cumprir com as minhas entregas que eu gostaria de cumprir, os resultados, sabe? Eu tava negando muito projeto porque eu não tinha tempo. E também não estava conseguindo entregar meu máximo nas Jovens. Então era como se fosse a minha empresa estivesse atrapalhando as Jovens e as Jovens atrapalhando a minha empresa, entendeu? Chegou um momento onde eu estava com muita demanda nos dois. E aí eu tive que escolher, né? E, enfim, acabei entendendo que pro longo prazo da minha empresa e das Jovens, não fazia sentido eu estar ali e impedir as Jovens de encontrar alguém que estava mais alinhado com o longo prazo dela. E assim como eu também, não deixar de focar na minha empresa, que estava abrindo mão de muitas coisas, um custo de oportunidade muito grande, financeiro, de oportunidade, de projetos, para estar ali. E aí eu ia fazer o lançamento acabou sendo adiado, e aí eu comecei a compreender, e tal, ele super entendeu. E foi basicamente isso, entendeu? Custo de oportunidade, na verdade. Eu tenho vou ter que complementar aqui, eu falei que eu não ia ter outra pergunta. Tá, mas você basicamente seguiu um conselho do Lincoln quando o país estava rachando, os Estados Unidos estava rachando, e ele fez uma metáfora que eu achei muito legal,
que ele disse que uma casa com forças divididas não consegue se sustentar, né? E, eventualmente você precisa definir um caminho. Então você tomou esse caminho que eu acho que é muito sábio, você tinha maturidade para entender isso e fazer a escolha. Mas eu te perguntei lá atrás quanto que você investia no começo, você falou em torno de 4, 5 mil reais, você investiu para os seus clientes. E eu sei que na Jovem você talvez não possa falar o número exato, mas qual que era a ordem de magnitude? Quantas vezes a mais, né? Cara, eu digo que, assim, quando eu estava na Jovens, eu não fiz lançamento só para jovens, né? Eu tive outros clientes também. Somar todos esses clientes, né? Então, jovens, enfim, os outros projetos que eu gerenciei, tráfego ou fui como estrategista, foi uma ordem de grandeza de R$1 milhão gerenciados em 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Um salto gigantesco. Um salto enorme. Um salto enorme, uma responsabilidade também, um salto de responsabilidade gigantesco. Então, assim, o salto maior foi sair de 5 mil para mais de 100 vezes esse valor. Então, realmente, assim, um salto de responsabilidade, mas eu já estava preparado. Isso é uma coisa que é muito curioso, né? Porque eu estava num resultado aquém do que 3 meses depois eu estaria gerando, mas eu já estava preparado. É como se eu já fosse o Kevin que fez um baita lançamento, que gerenciou, na verdade, o projeto, não fiz sozinho o lançamento, mas que gerenciou um enorme lançamento nas Jovens. É como se eu já era esse cara, eu já estava preparado para isso. Já estudava como se eu fosse esse cara. Só que ele não tinha aparecido a oportunidade ainda. Então, cara, isso é muito interessante, né? Às vezes, você já está no caminho certo, a pessoa não está enxergando o resultado. E ela, às vezes, está desmotivada, porque, sei lá, ela estuda muito, ela trabalha muito, ela se empenha muito, e o resultado ainda não corresponde a tudo aquilo que ela fez. Mas é como se fosse uma construção invisível. Só que quando chega a oportunidade, tudo aquilo que você construiu aparece. E o resultado parece que é sair de 5 mil para, cara, centenas de milhares de reais. Mas não, você estava construindo aquilo, só que pareceu que foi um salto enorme, mas já estava construindo aquilo. Então, cara, a real é que quem está fazendo, quem está indo numa direção, quem está se dedicando, por mais que o resultado agora não seja, tipo, cara, eu tô trabalhando 10, 12 horas, eu tô envolvido, eu tô fazendo, eu tô correndo atrás, ele não vem, mas calma, tá chegando, ele tá aqui, você só não tá enxergando. Então, isso é muito curioso, eu sempre vejo isso com pessoas, e quem persiste, quem continua, cara, uma hora acontece. Porque você tá batendo muita porta, uma hora a porta abre, né? A oportunidade uma hora aparece. Então, foi o que aconteceu. É mais uma filosofada do que uma pergunta, mas você me falou isso e me lembrou um pensamento que é o seguinte: às vezes, principalmente a gente muito que é do desenvolvimento pessoal, vamos lá, vamos atrás, vamos correr, às vezes a gente é muito, entre aspas, assim, egocêntrico, ou se acha muito poderoso, então vou fazer uma meta aqui de 1 ano, e porque eu tracei a meta, vai ser nesse período aqui que esse resultado vai acontecer. Pode acontecer naquele 1 ano e pode não acontecer. O lance é muito você estar correndo atrás daquele resultado. Acho que às vezes é mais importante isso do que ser naquele período específico, né? Às vezes é em 1 ano e 1 mês que aconteceu e a gente fica tipo, não, vai dar aquele período que eu fiz. Às vezes o ano de 12 semanas, né, que é um modelo de planejamento, você faz, em 12 semanas eu vou alcançar tal coisa. E aí eu acho que o jovem brasileiro, quando ele vê muito esses resultados, né, que alcancei R$1 milhão em vendas, fiz tal coisa, alcancei tal coisa. E aí você vê, cara, eu aqui fiz meu plano, meus 3 meses aqui e tal, e não consegui. Mas é porque a gente não consegue ver o quanto a gente está evoluindo no processo antes de vir um resultado. Então, é uma coisa que eu falo cada vez mais para meus alunos, é tipo, relaxa e vai, tá ligado? Relaxa e faz a tua parada, não precisa ficar chicoteando. Às vezes você não tá vendo o resultado que vai vir, mas continua, vai fazendo a tua parada, vai estudando, vai aprendendo que vai dar certo. Eu gosto muito da metáfora acho que é o Malcolm Gladwell que traz isso no livro dele, que é sobre as 10 mil horas de esforço. Muita gente já me questionou, fala que não é por aí, mas eu não sou do mercado digital, né? Então, ele fala das 10 mil horas de escuridão. Que é mas se você fizer as contas, com um período normal das pessoas trabalhando 8 horas por dia, dá mais ou menos 8 anos. Uhum. Ele fala que esse é o período que os grandes gênios, os grandes resultados da humanidade levaram para chegar a ser reconhecidos como grandes realmente. Esse tempo que a pessoa passa lá, trabalhando, se desenvolvendo, claro, o mercado digital é muito mais rápido que isso. Mas ainda assim existe um período de escuridão que é preciso que você faça o trabalho, você bote as horas, você se desenvolva. Eu acho esse conceito muito legal. Já falei, muita gente me questiona, fala assim, não é assim, não. Talvez, isso para algumas pessoas, não, para mim foi. Foram 6 anos lá de trabalho pra caramba, até eu conseguir chegar nas primeiras conquistas e tal. Então eu acho que para mim faz sentido. Com certeza. Isso que você falou é muito interessante, Gabriel, de às vezes a pessoa coloca uma meta ali para 12 meses, né, para o ano. E aí, um exemplo aqui, assim, sei lá, cara, eu quero ao longo do ano ter
sei lá, tá faturando, ter faturado ao longo do ano, né, sei lá, 100 mil reais, por exemplo, 200 mil reais. Enfim, acho que o primeiro problema é que as pessoas não sabem fazer metas, mas tudo bem. Eu não vou nem entrar nesse mérito, né, mas às vezes a pessoa coloca uma meta legal e tal, desafiadora, usando lá o método SMART, e aí ela, sei lá, a gente começa o ano em janeiro, né, todo mundo, cara, virou o ano, cara, esse ano é o melhor ano da vida. Meu Deus, eu tô sentindo aqui, o vento bateu diferente, as pessoas estão diferentes, tá tudo dizendo que esse é meu ano. Aí chega, enfim, passa as primeiras 2 semanas, o ano volta a ser tudo igual. Aí chega carnaval, tá, enfim. Mas o que eu quero dizer, aí a pessoa chega, por exemplo, na data de hoje, a gente tá finalizando julho, já, o mês de agosto já tá entrando. E aí a pessoa, poxa, eu coloquei lá 100 mil reais faturados ao longo do ano. E cara, eu tô já entrando no mês 8 e, sei lá, eu fiz 20 mil. 25. E aí que a pessoa, assim, o comportamento natural é o quê? Cara, vou desistir, né? Tipo, putz, esse ano foi ruim, tipo, caraca e tal, ano que vem eu... Só que, cara, se a pessoa tá fazendo até agora, tu não sabe o que vai acontecer em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Às vezes é um mês. Tipo assim, cara, só vai. É isso que tu falou, só vai. Tu não sabe, você não tá enxergando o resultado. Não é uma coisa preto no branco, do tipo, trabalhei um dia, cresci... 1%. Exato, não é assim. Não é diretamente proporcional. Não é diretamente proporcional. Mas se você olhar, assim, se você se afasta um pouco, cara, a evolução, ela acontece. Só que você precisa de um pouco mais de espaço, de tempo, pra você ver isso. Então, é isso, cara, só faz. Tipo, parece um papo de coach, mas não é, tipo, só continua, só faz. Uma hora vai acontecer. E o curioso é que todo mundo que aconteceu fala isso. Tipo, cara, não foi, tipo, eu não tava enxergando, mas eu só fiz, eu só comecei a fazer e uma hora parece que o mundo, ele conspira a seu favor. Mas não, é só que você tá fazendo tanto que uma hora algumas portas começam... Exato, estatisticamente falando, uma hora vai acontecer. É a mesma coisa, eu gosto de usar uma analogia que é, imagina o seguinte, você tá no Maracanã, no meio do Maracanã, do campo do Maracanã. E aí, você tem que fazer o gol. Imagina que fazer o gol é o sucesso, é você chegar na tua meta, enfim. E as pessoas, elas querem fazer isso chutando poucas bolas, né? Então, tipo assim, ela tá no meio de campo, ela quer chutar poucas bolas e quer fazer o gol. Tipo, você não é o Neymar, sabe? Que tá lá na boca do gol e ele vai fazer o gol. Não, tu precisa chutar muitas. Só que, se você chutar muitas bolas, estatisticamente, o que uma hora vai acontecer? A bola vai entrar. Uma hora vai entrar. Só que, exatamente, as pessoas, elas querem chutar poucas bolas, elas se acham o Neymar e, enfim, querem fazer o gol rápido. E elas se cobram muito por ter errado, né? Por ter errado, Isso total. é um ponto que... E isso é uma coisa que eu vejo, que eu senti muito comigo e eu tenho visto que meus alunos têm trocado muita ideia com eles sobre isso, que é o fato de você se sentir culpado, se sentir atrasado, isso te atrasa. Sim. Porque quando você está se sentindo ansioso, está se sentindo que não está sendo bom o suficiente, que todo mundo está na sua frente, está te passando, você toma decisões piores. Porque você está em um estado emocional de ansiedade, de crise, de coisa, de nossa, você se auto-sabota. Sim, tipo, já perdi o time. Já perdi o timing. Ou então você... Já aconteceu comigo, eu já me peguei fazendo isso. Sim. Às vezes não tinha alcançado determinado resultado, eu ia conversar com outra pessoa aqui, quase que pedindo desculpa por não ter alcançado aquele resultado ainda. Não, cara, não cheguei nisso aqui por causa disso. Teve um brother meu que falou, cara, relaxa, você não precisa me provar que você teve o resultado, que você não teve. Fiz, nossa, é mesmo, é verdade, relaxa e vai. Cada vez mais eu vejo isso. E outro ponto que você trouxe até das 10 mil horas, né, que eu achei interessante. Às vezes o cara você precisa de 10 mil horas para fazer uma coisa grandiosa na sociedade. Mas aí eu acho que, como é que você faz para conseguir passar 10 mil horas, 8 anos, 5, 6, 7, 8 anos fazendo aquela mesma coisa? Eu acho que a razão, isso vai soar coach, mas eu vou tentar dar uma flipada para não ficar muito coach. Manda bem no coach. Mas tipo, não vou falar só, não vou evitar o lance do propósito. Não é, você tem que ter um propósito, acho que vai além disso. Eu acho que é tipo, as razões que te fazem ir atrás de querer fazer aquilo são razões de carência, de escassez, de, eu tô correndo atrás disso aqui porque eu tenho que provar para eles que eu sou muito bom. Sim. Ou então, eu tenho que fazer isso aqui, alcançar aquele resultado porque, eu quero ganhar a corrida, ser melhor do que aquele outro. Sim. Ou é porque você tá indo atrás de um objetivo que você genuinamente gosta muito e aquilo te recarrega. E é muito doido, se você tá fazendo uma coisa que te recarrega, você... Tipo, tá sempre animado, tá sempre bem. É o oposto daquele estado de ansiedade, de tô correndo atrás e tal. Então é muito, tipo, é uma coisa que às vezes paro pra me perguntar, e eu chego com meus alunos e faço isso. Pergunto, cara, por que você tá correndo atrás disso aqui? Um exemplo simples é, por que você vai pra academia com frequência? É porque você se sente bem depois que você vai? Ou porque se você não tiver com 8% de BF, de body fat,
você não é bom o suficiente. Isso é muito doido e vai afetar totalmente o jeito que você vai pro treino. Total. Se você usar o seu sistema límbico para responder essa pergunta, é mais importante do que o sistema racional. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, esse exemplo que você acabou de dar, a pessoa vai falar, eu quero porque é por saúde, mas na verdade o cara quer passar o rodo das meninas da balada. Sim. Entendeu? E o cara não fala com ele mesmo a verdade. Então o cara talvez não fique tão dedicado. Eu sei que você falou de propósito, então evitar a parte do coach, mas eu sou meio forçado a entrar nesse negócio. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Sim. O que está te levando a fazer aquilo? Você está querendo fazer isso por quais objetivos? A partir do momento que você realmente fala a verdade, você está íntegro naquele foco. Você fala uma coisa que é meio verdade... Eu vou dar um passo, tá ficando muito profundo isso aqui. Não vai dar pra cortar em um corte de 1 minuto pra... Mas aí eu acho que vai um outro degrau ainda, né? Você falou assim, eu quero ter 8% de gordura aqui pra academia pra pegar todas as meninas na balada. Mas por que você quer pegar a menina na balada? Você quer pegar a menina na balada porque você só vai ser macho o suficiente se você pegar tanta menina na balada? Ou é porque você quer conhecer as pessoas legais, quer se divertir, quer ter um momento legal? E mais, quem disse que precisa disso pra ficar com as meninas da balada? Né? Então assim... Quebrou a atriz! Acho que as pessoas, elas... Isso que você falou é muito doido, porque você tem que falar a verdade pra você mesmo. Mas é muito fácil a gente se enganar. Né? Então, não é tão simples assim, eu tenho que falar a verdade comigo. A gente se auto-engana o tempo todo. Então, eu acho que, enfim, é uma parada muito doida, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar... Cara, acho que é um processo, né? A gente ser sincero com a gente mesmo, porque daí a gente vai começar a entender o que a gente realmente quer e o que a gente está sendo influenciado a querer. Porque é muito fácil a gente se enganar, do tipo, cara, eu quero ser milionário porque eu quero ajudar as pessoas. Mas na real, tipo assim, eu quero aquele carro lá porque eu gosto muito de carro. Mas, cara, na real, tu não quer aquele carro, tipo, tu acha maneiro, mas, enfim. Enfim, é isso. Eu acho que as razões certas te ajudam a fazer as coisas e trabalhar. Agora, eu acho que o Lidera traz isso muito legal, a gente já teve uma discussão sobre isso. Beleza, onde eu quero chegar? O que eu estou disposto para abrir mão para chegar lá? E será que eu gosto do caminho? Porque o cara que só gosta do resultado final, o cara que só gosta do 1 milhão na conta, talvez ele não esteja disposto a fazer os 3 anos de trabalho que você teve que fazer para chegar lá. Então eu acho que entrando no mercado digital ou fora do mercado digital, é importante a gente saber que certas coisas dão trabalho. Se você quer chegar em um resultado, você tem que saber o que você está disposto a abrir mão para chegar lá. Então eu acho que essa é uma dica para qualquer uma das áreas. Com certeza. E com isso, eu acho que a gente pode encerrar esse primeiro bloco. Vocês estão de acordo? Então, galera, agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Vou lembrar de se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. E a gente continua daqui a pouquinho, depois do intervalo rápido aqui, a gente continua no próximo, que a gente vai falar mais de gestão de tráfego especificamente. Sejam todos muito bem-vindos ao bloco número 2 aqui do bate-papo com Kevin de Luca, Gabriel Lidera. E a gente vai continuar essa conversa que a gente começou antes, a gente falou um pouco mais de história, falando um pouco mais de marketing digital até agora, e agora a gente vai entrar na profissão de gestão de tráfego, realmente, que o Kevin é especialista, com uma pitada de estrategista também. Então, Kevin, fique à vontade para misturar os dois. Mas, para abrir o bloco, conta pra gente como é que alguém pode começar a trabalhar como gestor de tráfego. E eu vou estender isso também, começar a trabalhar como estrategista, que eu acho que precisa de um nível um pouco maior, mas eu deixo você comentar. Perfeito. Então, rapidamente, o que é o gestor de tráfego e o que é o estrategista, para a gente não ficar usando termos aqui que a pessoa não está tão familiarizada. Gestor de tráfego, como o Paulo já anteriormente explicou um pouco mais, é o profissional que direciona anúncios online, direciona publicidade, para o público-alvo certo, para as pessoas certas. Então, basicamente, é você pegar uma mensagem de um produto, de uma empresa, e direcionar para a pessoa que tem chances de comprar. Né? Então, imagina, só um exemplo que isso fica muito claro, imagina um outdoor, que é uma forma de mídia, né? E um outdoor que vende roupa íntima feminina. Né? Certo? O outdoor fica ali na rua e passam mulheres e passam homens. Imagina se, de alguma forma, aquele outdoor só aparecesse para mulheres. Talvez ele fosse mais eficaz. Então, os anúncios online, eles permitem que você anuncie o produto certo para o público certo. E o gestor de tráfego é quem faz todo esse direcionamento, esse gerenciamento de anúncios para os públicos, etc. Então, essa é a profissão. E o estrategista é quem monta toda uma estratégia. Então, quem monta toda uma campanha de vendas, uma campanha de marketing. E aí, dentro da campanha, tem o gestor de tráfego, tem o copywriter, tem, enfim, diversas outras áreas, diversas outras profissões. Como começar na gestão de tráfego? Né? Foi essa a pergunta. Eu diria que é muito simples começar, porque
é uma coisa que, por mais que já exista há muitos anos, é uma coisa que no Brasil é nova, né? Assim, nova entre aspas. Então, eu diria que você precisa de duas coisas para começar, tá? Primeira parte, que é o 20%, que seria a base técnica, né? O conteúdo técnico inicial para você iniciar, óbvio. Mas qual que é a ideia? De 100% que você precisa para começar e realmente gerar resultados, 20% é a base. Então, é a parte inicial que você não precisa nem comprar um curso para aprender. Você pesquisando no próprio YouTube, em sites, você consegue aprender, porque é a base. Então, entender o que é um criativo, entender como subir um anúncio, o que é o pixel, enfim, alguns detalhes que, não vou entrar aqui em detalhes, mas você pesquisando você vai começar a entender a dinâmica, e isso eu chamo que é o conteúdo base, que é o 20%. E os outros 80% é ir para a prática. Então, a verdade é que você precisa de muito pouco para ir para a prática e começar, porque esse ir para a prática é 80% do que você precisa para começar e de fato ter resultado. Isso parece meio simples, meio bobo, mas não é, por exemplo, como, não sei, edição de vídeo, tá? Edição de vídeo, na minha concepção, você precisa aprender, entender como utiliza as ferramentas, e aí sim você começa. Você não pode, durante você pegar, eu acho que você não vai conseguir editar um vídeo. Não sei, posso estar falando besteira aqui, mas a gestão de tráfego, você entende, você olha e entende do que está sendo falado, e aí você começa a fazer. E quando você começar a fazer, que você vai realmente aprender. Então, é isso, aprender a base. E essa base é uma coisa que eu chamo de conhecimento commodity, né? Então, isso está na internet, em qualquer lugar que você pesquisar, no YouTube. Cara, não precisa de muito para você encontrar isso, né? As pessoas pagam um curso porque às vezes elas têm preguiça, às vezes elas não querem pesquisar, e tudo bem, não tem problema. Mas eu, por exemplo, não tinha dinheiro, eu tinha tempo, eu tinha disposição, eu achei conteúdo na internet, eu busquei e consegui essa base, estudando o conteúdo do Pedro Sobral, o conteúdo do Thiago Tesman, tem, enfim, 1 milhão de graça. E aí eu fui pra prática. E aqui que eu aprendi de verdade. Esse é o ponto. Eu só aprendi de verdade tráfego fazendo. É uma analogia que dá pra fazer com natação. Você não vai aprender a nadar lendo livro, vendo filme, alguém te explicando os movimentos, o crawl. Não, você só vai quando cair na piscina e tentar. É óbvio que você entender os fundamentos da natação vão te ajudar muito quando você cair na piscina. Mas não tem como você aprender só lendo livro, só estudando. Então, o tráfego é a mesma coisa. Você precisa cair na piscina, ou seja, entrar, abrir o gerenciador, começar a gerenciar. E o legal é que você pode fazer isso com o dinheiro dos outros. Então, normalmente você aprende tráfego pago usando o dinheiro dos outros. Porque você entende a base. Legal, cara, eu já tenho uma noção, sou iniciante, mas eu chego para um pequeno empresário que tem ali R$500, R$600, R$1.000 para investir, ele quer aumentar as vendas, fala, cara, olha só, tô começando, tá? Tô estudando anúncios online e, bom, vamos fazer um teste aqui, um período de 1 mês, e a gente bota aqui, sei lá, R$10 por dia, R$20 por dia, e se a gente, ao final de 1 mês, conseguir gerar resultados positivos, lucro, a gente fecha um contrato aqui de 3, 6 meses e eu vou gerenciar seus anúncios. Cara, você vai gastar ali R$300, R$600 dela, provavelmente você vai conseguir gerar bons resultados, e fechou com o cliente, e você aprendeu com o dinheiro dele. Então, por isso que eu digo que a gestão de tráfego, na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor forma de entrar no mercado digital. Não que seja para todo mundo, mas em modo geral qualquer pessoa pode começar. Você não precisa terminar como gestor de tráfego, como eu hoje não sou um gestor de tráfego, eu sou estrategista, mas foi a melhor porta de entrada, porque foi simples, rápida, e em poucos meses eu estava já tendo um resultado financeiro que eu considerava bastante para a minha idade. Então, assim, acho que é isso que você tem que fazer para começar. Entender a base e já ir para a prática. Quanto antes, melhor. Você falou alguns nomes, acho que o Pedro Sobral é o único que eu já conheço há algum tempo, acompanhei também, achei que ele tem aulas ao vivo que são muito legais, ele deixa algumas lá. E qual foi o outro nome que você falou? Thiago Tesman. Thiago Tesman. Então seria Thiago Tesman foi o professor do Pedro Sobral. Perfeito. Uau! Dinossauro do digital, muito bom. Eu particularmente prefiro o Pedro Sobral por conta da didática, né? Mas tem gente que já se identifica mais com o Thiago. Mas assim, o Pedro Sobral, cara, tem muito conteúdo, de graça, assim, ele realmente faz um enorme favor deixando aquilo tudo lá de graça, porque ele tem um curso de graça no YouTube, tá? Um curso que tenho certeza, boto minha mão no fogo, que aquele conteúdo vale mais do que 90% de todos os cursos de marketing digital, porque aquilo é um verdadeiro curso de graça que tá lá, e as pessoas, elas ficam falando, cara, não sei o que fazer, cara, tá lá. Tipo, tá lá, entendeu? Pesquisa, pega, as pessoas, tem 30 horas de conteúdo, nego fala que é muito. Mas quando eu compro um curso, o cara quer muito conteúdo, porque tá pagando. Mas de graça, 30 horas. Mas é aí que eu leio um curso e hoje eu só tô aqui porque eu comecei vendo aquela parada. Então, enfim, tem diversos. Pedro Sobral, Thiago Tesman, Michel Menezes. Às vezes o cara comprar o curso faz aí ele começar a fazer a parada. Pois é, as pessoas precisam pagar às vezes pra elas te darem valor.
Exato. Eu tenho uma aula muito completa sobre isso, né? E no começo eu dava para as pessoas. E aí eu parei de dar e comecei a cobrar. E as pessoas começaram a assistir quando começaram a pagar. Quando eu dava de graça, as pessoas não assistiam. E eu comecei a cobrar só para as pessoas assistirem. Tipo, valor simbólico. Esses dias eu vi uma coisa do Penone que eu ri demais. Ele falando assim, alguém tinha mandado a pergunta para ele, olha, na minha live dá poucas pessoas, dá 8, 10 pessoas, como é que eu faço para ter mais gente na live? Aí o Penone falou o seguinte, você faz o seguinte, você faz a live, mas num grupo separado, e para ter acesso a pessoa tem que te pagar R$100 para aquela live. Você vai ver que você vai ter mais gente na live agora do que você tinha quando estava de graça. Porque as pessoas têm a percepção de valor, que vão investir, você explica o porquê, o que ela vai aprender e bota uma data. E eu acho que faz sentido, porque, galera, há um tempo atrás tinha live até na hora que você abria a geladeira, né? Mas se vocês conseguem explicar o conceito, o porquê, vender essa ideia, você talvez tenha mais gente realmente. Beleza, agora a gente já entendeu que dos 20% que você precisa da bagagem técnica, mas daí para começar a conseguir os primeiros clientes e conseguir, vamos botar um número, R$5.000 por mês de não é faturamento, mas de lucro? Sim. Quais são as outras habilidades? O que seria o resto dos 80% aí? Perfeito. O 80% é você ir para o campo, né? E o que eu quero dizer com ir para o campo? É você começar a gerenciar anúncios para outras pessoas. Então, você precisa encontrar pequenos, médios empresários, donos de negócio, às vezes nem empresário, às vezes um prestador de serviço, um arquiteto, né? Um professor, um advogado, um contador, que quer aumentar as vendas, quer conseguir mais clientes. E, cara, hoje o que mais tem são pessoas que querem aumentar o número de clientes, né? Tipo, nunca na história teve um momento onde as pessoas mais precisaram aumentar clientes, fazer mais vendas. A gente está num processo de recessão muito grande, né? Então as pessoas querem conseguir mais clientes. Antigamente, há 2 anos atrás, o movimento na rua era muito grande. Hoje em dia, o tanto de gente que não está mais na rua. E esse cara, o cara que trabalhava na rua, ele ia na vendinha da esquina e comprava, ele alimentava todo um negócio ali que hoje não tem mais. Então, assim, as pessoas hoje precisam disso. Então, a pessoa precisa encontrar essas pessoas, e não são pessoas distantes, são pessoas do lado, um amigo empreendedor, um amigo que tem uma loja de roupa. Fala com essa pessoa, cara, comecei a estudar anúncios online. Tô começando, não sou nenhum especialista, mas eu acredito que se a gente fizer um teste, a gente consegue aumentar suas vendas. Hoje, como é que estão suas vendas? Estão boas? Está satisfeito? Cara, pergunta isso para qualquer pequeno e médio empreendedor. Como é que estão suas vendas hoje? Está satisfeito? O que ele vai te dizer? Não. Você fala, cara, já ouviu falar de anúncio online? Ah, já ouviu falar, não sei o quê. Cara, você hoje roda anúncio online? Não roda. Cara, pô, tem concorrente seu que roda. Olha aqui, mas mostra. Sempre tem algum concorrente do cara que roda. Cara, esse cara que tá vendendo mais que você. Bora testar, pô. Vamos fazer um teste de um mês? Eu não cobro nada. E faz, pô. Você precisa aprender, o cara precisa ter resultado, tu bota a parada. Quer vir, mas e se não gerar resultado? Tá bom, você aprendeu. O cara ele ficou no 0 a 0 e tal. Você fala pra ele que não é garantido. E pronto, você aprendeu, vai para uma próxima, estuda mais. Então, isso é o começar, entendeu? E assim que você vai desenvolvendo. Aí, se você realmente der a cara a tapa e fizer acontecer, muito provavelmente você vai dar resultado para o seu primeiro cliente. Não um baita resultado, mas você vai dar resultado. E ele vai gostar. E aí você já começa a poder fechar um contrato com ele de 3 meses, ele vai te pagar pouquinho, mas já está tendo uma renda. E aí você começa a repetir esse processo, a replicar esse processo. E aí você começa a plugar canais de aquisição para você conseguir novos clientes. Mas o começo é assim, é no pequeno. E aí esse cara, ele vai, depois que você gera o primeiro bom resultado para ele, você fala, pô, Gabriel, foi bom esse resultado que a gente fez no primeiro mês? Foi bom. Pô, foi bom. Cara, você tem algum amigo, algum familiar que tem um negócio e também precisa aumentar a venda? Provavelmente o Gabriel conhece alguém. Sim. Cara, me indica pra essa pessoa. Tô começando, eu consigo fazer um preço legal pra ela. E aí começa, entendeu? Então, o começo é de pouquinho em pouquinho, mas é assim que você começa. E você pode começar hoje. Eu tenho um mentorado, eu tava conversando com ele agora, tipo, isso é muito doido. Ele, 2 meses atrás, ele entrou no digital, ele comprou o curso do Pedro Sobral e ele entrou na minha mentoria. Hoje, ele tá com 10 clientes. Em 2 meses. Nossa, 2 meses. 2 meses. Tipo assim, há 2 meses, ele não sabia o que era Hotmart, ele não sabia de nada. Aí ele entrou no curso Sobral, ele entrou na minha mentoria logo em seguida, e hoje ele tá com 10 clientes. Tá faturando, sei lá, perto de 5 mil. Perto de 5 mil, não sei ao certo. Porque tá fazendo muito, exatamente isso que eu falei. E fala com uma pessoa, e fala com outra, e vai atrás, e erra, e acerta, e fala comigo, não sei o quê. Então assim, tá fazendo muito, tá errando pra caramba, mas o pouco que ele tá acertando, tá gerando baita resultado. Então, é basicamente assim que eu comecei, que a maioria das pessoas que eu conheço, que é assim que o Juan começou,
Então, é assim que hoje a maioria dos gestores, das pessoas que eu conheço que estão ligadas na parte de tráfego, de estrategista, começaram. E, enfim, é aquilo que a gente estava falando, né? É de pouquinho em pouquinho, às vezes você não vê o resultado, você está tomando muito não, mas é um sim, às vezes um sim que você precisa para começar tudo. O meu primeiro sim eu lembro até hoje, foi uma indicação, e cara, talvez eu não estivesse aqui agora, nesse momento, se não fosse aquele sim. Então, enfim, é isso. Um sim que muda seu jogo aí, totalmente. Total. Véi, deixa eu te trazer 2 questionamentos que eu já vi amigos donos de agência que passam por isso, é uma dificuldade que a galera passa recorrente, de repente querer entender tua linha de raciocínio para resolver esses problemas. São 2 problemas que eu vejo acontecendo muito com o tráfego, né? O primeiro é que às vezes é difícil achar um cara de negócio, assim, que um empreendedor, um prestador de serviço, que nunca foi abordado por uma pessoa de tráfego, né? Então, muito provavelmente hoje, já em 2022, você não vai ser mais o primeiro. E essa pessoa pode ter tentado, pode não ter tentado. Mas existe uma objeção muito grande, que principalmente se não é a primeira vez que ele foi abordado, que é tipo, cara, já botei um cara de tráfego aqui, tipo, de repente, uma pessoa que errou para aprender lá atrás, já botei e o cara não gerou resultado nenhum, velho. Não acredito nessa balela, não. Essa história aí, já teve muita gente que eu conheço que eu falo, e tráfego, você roda e tal, não sei o quê. O cara, que história, já botei um menino aqui, gastei R$3.000 aqui, negócio não deu ponto nenhum, isso aqui não vai, ainda mais o vai cearense, ele falou, o quê, mano, negócio de tráfego, vou pegar e rodar esse negócio aqui, não vai dar certo, não. Um meninozinho ré de 16 anos veio tentar botar isso aqui e deu errado. Como é que você faz pra mitigar isso, tá ligado? Tipo, querendo ou não, não é sempre que o cara consegue gerar resultado. Perfeito. Como é que você tira essa descrença das pessoas? Qual seria a linha de raciocínio que você faria para... Legal. Boa pergunta. Percebe que eu falei o seguinte, começa pelas pessoas próximas, né? Então, um amigo, um conhecido. Por que começar pela pessoa próxima é tão importante? Porque a barreira de confiar em você já quebrou. Então, assim, muito quando, por exemplo, você chega nesse cara e ele tá desconfiado, de anúncio online, mas principalmente de você. Porque você sabe que anúncio online, assim, ele pode até não achar que funciona, mas se ele tivesse muita crença de que você é um baita profissional, talvez ele te daria uma oportunidade. Mas ele tá desconfiado dos dois. Agora, quando você fala com uma pessoa que você conhece, e não precisa ser um baita amigo, um familiar muito próximo, alguém que já te conhece. Essa pessoa minimamente sabe, e a chance dela confiar é muito maior. Então começa pelo que tá próximo, porque já tá com meio caminho andado. E aí você só vai precisar vender a ideia para ela. Aí são outros 500, isso aí você vai precisar a todo instante. Você precisa entender como funciona, você precisa mostrar para aquela pessoa como que aquilo serve pro negócio dela. Né? Não é só falar, anúncio online, não sei o quê. Não, tem que explicar para ela como que aquilo pode se encaixar no tipo de negócio dela. Mas se você já começa pelo próximo, é muito mais fácil. Aí você, cara, não precisa de muitos, precisa de um. Porque eu convenci o Lidera a confiar no meu projeto. Aí, cara, eu vou dar meu melhor. Tipo assim, meu foco... 99% do meu foco vai ser em fazer o Lidera ter resultado. Por quê? Porque se ele tiver resultado, eu consigo que ele me indique mais um amigo dele. E aí começa. Aí vai chegar um momento que vários pequenos começaram a confiar em mim, começaram a ter um pequeno resultado, que quando eu chegar numa pessoa que eu não conheço, eu já tenho, olha cara, eu sei que você não me conhece, mas olha só esses resultados que eu já tenho. Poxa, o Gabriel aqui, a gente começou há tanto tempo, e olha o resultado que a gente já está tendo. Poxa, ele já, sei lá, conseguiu 5 novos clientes pro negócio dele. Seria interessante hoje pro seu negócio 5 novos clientes? Pô, com certeza. Quanto isso vale? Exato. Agora, olha um amigo do Gabriel, que a gente começou mês passado, e cara, nas primeiras 2 semanas, a gente já teve tanto de resultado. Ou seja, eu não preciso gerar um resultado gigantesco. Cara, 5 clientes novos, 2 clientes novos. Mas eu mostro pra ele de modo, tipo, hoje 2 clientes a mais ajudaria, melhoraria hoje o nível do seu negócio? Pô, com certeza. Então eu mostro esses pequenos resultados e falo, cara, a gente pode fazer a mesma coisa por você. Então, começa pequeno. O problema da pessoa é querer começar longe, entendeu? Começar no distante. Esse cara não vai confiar em você, pô. A não ser que você já seja muito bom, você já tenha uma lábia, você já tenha todo o que normalmente não é. Então começa pelo mais fácil. Começa por quem está ao redor. Porque essa pessoa é muito mais fácil de te dar um voto de confiança. Entendeu? Agora, em relação ao gestor de tráfego, eu posso dizer que eu nunca fui abordado. Inclusive, eu conheci o Juan, que é um amigo em comum agora, né? Mas conheci por uma indicação que eu estava procurando. Sim. Então, já estou há um ano com o perfil ali, o YouTube começando. E, aliás, foi assim que eu contratei meu editor também, um dos editores. Ele me encontrou, assistiu um vídeo meu, falou, gostei do vídeo, achei isso aqui, minha recomendação para você seria essa, eu tenho esse projeto. Vamos fazer? Falei, legal, foi proativo, olhou o que eu estou fazendo, deu uma sugestão para melhoria,
Vamos fazer um teste, mandei um vídeo para ele editou, tá com a gente há bastante tempo. É o que mais tem hoje. Existem muitas pessoas que já foram abordadas, mas tem muito mais que não foi. E aí, como que você aborda? Um gestor de tráfego, por exemplo, aborda. Cara, vê uma pessoa que está postando conteúdo. Chega e fala, olha, cara, se você fizer, dá uma dica. Você, pelo 20% que você já estudou, você consegue dar uma dica para essa pessoa. Melhor, pega alguém que já está anunciando e que eventualmente está cometendo algum erro nos anúncios. Ou seja, chega lá e fala, poxa, Paulo, olha só, vi que você está anunciando aqui, poxa, bacana o seu projeto, você está criando conteúdo muito legal. Cara, vi que você está anunciando e que, enfim, está com esse pequeno erro aqui nos anúncios. Cara, se você fizer XYZ, você conserta esse erro. Cara, o Paulo, que talvez estava procurando ou não um gestor de tráfego, ele já começa a se ligar, caramba, cara, o Kevin, pô, deu uma dica aqui de graça, na maior boa vontade. E eu já começo a plantar na cabeça dele essa semente. Então, pronto, faz isso, é de graça. E te garanto, se você fizer isso com várias pessoas que já anunciam, você vai fechar cliente. Porque algumas delas vão estar procurando por um gestor. E você não foi a pessoa que chegou lá tentando se vender, você só ajudou. Então, isso é uma das dicas que eu passo para o meu público, para a minha mentoria. Cara, ajuda quem já está fazendo e está errando. Porque hoje a maioria dos anunciantes não são o gestor de tráfego que anuncia. É o próprio dono que anuncia. Esse cara não tem conhecimento para anunciar. Ele começou a apertar os botões, começou não sei o quê, começou a funcionar e foi. Mas, cara, se você olhar um gestor de tráfego que estudou 20%, ele já consegue identificar alguns erros. Você chega, mostra o erro, não fica escondendo o jogo, fala, cara, é só fazer isso, isso, isso. Pronto. Você já abriu as portas da comunicação para esse cara. Você já gerou valor. E isso é muito mais fácil confiar depois. Aliás, eu tô nesse caso, cara. Os impulsionamentos que a gente tá fazendo sou eu que tô fazendo. Então eu preciso de um gestor. Olha aí, ó. Então eu preciso de alguém. Vamos deixar um cliente ao vivo aqui, ó. Não, beleza. Mas só para dar um passo na sua mentoria também, porque eu acho que é legal, porque a proposta é para alguém conseguir sair dos 5 mil e alcançar patamares maiores. Assim, o cara já começou como gestor, já entrou no campo de batalha, já tem as primeiras cicatrizes, já teve os primeiros resultados, está faturando aí os 4, 5 mil reais, e agora para ele ir para o passo além, né? A sua mentoria é focada nisso. E quais seriam os principais, talvez, dicas, as principais habilidades que as pessoas precisam desenvolver para dar esse passo a mais? Perfeito. Na verdade, hoje a minha mentoria não é para necessariamente quem já fatura 5 mil, mas para quem já começou, já está ali nos 2, 3, 4, 5 e quer escalar para os 10 mil, para os 5 dígitos, que ali é quando a pessoa, literalmente, ela vive disso, né? Às vezes o cara começa a faturar seus 3, 4, mas ele, enfim, tinha uma dívida e está pagando a dívida. O cara não vive do digital ainda, um cliente sai, outro entra, fica muito instável. E quando ultrapassa a barreira dos 5 dígitos de faturamento, aí dá para dizer que o cara vive daquilo, né? Porque por mais que seja tudo lucro, é um negócio que no começo é instável. Então não dá para dizer, mês passado eu faturei 4 mil, mas esse mês eu posso faturar 2. Porque um cliente muito grande pode ter saído, e aí, enfim, é muito instável. Então, quando tu ultrapassa a barreira dos 5 dígitos, dá pra dizer que esse cara vive do digital. Então, a minha mentoria é pra pessoa que quer ultrapassar essa barreira. E, normalmente, na verdade, tem um ponto principal, que as pessoas que estão ali travadas nos 2, 3, 4, 5, não conseguem ultrapassar essa barreira. Que elas não desenvolvem canais de aquisição. Então, a pessoa começa assim, desse jeito que eu acabei de falar, um aqui, outro ali, fala com outro, fala com não sei o quê, e aí, começa a indicar. Então, ela cresce de indicação. Só que indicação não depende de você, né? Depende do Gabriel. Eu posso pedir pro Gabriel, mas se ele não quiser indicar, eu não vou... O Gabriel pode nem conhecer. Exato, pode nem conhecer, pode nem ter... tipo assim, na cabeça dele, às vezes ele até conhece as pessoas, mas não sabe indicar, não sabe quem pode ter potencial. Então, indicação não depende de você. As pessoas crescem à base de indicação, e não conseguem crescer mais porque as indicações chegam meio que num platô, então entra um, sai outro, e elas não desenvolvem canais de aquisição. Então não desenvolvem prospecção ativa, funis e canais para ativamente ir atrás de novos clientes. Então, geralmente é isso que acontece. Então eu ajudo as pessoas a desenvolverem esses canais, aí já realmente para quem já está no jogo e quer escalar. Então, ajuda a desenvolver isso e também implementar processos, né? Porque, às vezes, a falta de processos faz com que a pessoa ela fique travada ali no nível que ela está. E isso é uma grande diferença de uma empresa pequena e uma empresa muito grande, é justamente os processos, que às vezes travam, mas 90% das vezes fazem as coisas fluírem de uma maneira mais ordeira e funcional. Então, é legal essa ideia dos processos. Dentro dessa linha, quais conselhos você traria para alguém que está querendo começar? Então, a gente já falou um pouquinho das 20% que a pessoa precisa ter, mas quais seriam os conselhos gerais para aterrissar a pessoa, para ela realmente começar? Cara, o conselho geral é: a cada 1 hora que você estuda, aplica 5 horas.
Então, não adianta você querer ser... Isso é muito doido. Num treinamento, quando eu fazia marketing de rede, eu escutei essa frase e nunca esqueci dessa frase, que é: as pessoas, elas acham que elas estão estudando, elas estão vendo um vídeo, estão num treinamento, até presencial, eu ia muito treinamento presencial, e elas acham que elas já estão fazendo muita coisa, né? E realmente é muito importante. Mas é muito confortável você aprender, né? É muito confortável você estudar. Você tá sentado, pô, você tá no computador aqui, tipo, muito confortável. Tipo, não dói estudar. É muito confortável. Agora, fazer dói. Porque você vai tomar não. Eu vou falar com o Lidera, pô, meu amigo aqui, eu acho que ele vai fechar comigo. Aí ele chega e fala, pô, Kevin, não acredito nessa porra. E aí, tipo, dói isso, cara. Eu fui com uma expectativa, ele foi, me deu não. Aí eu, putz, velho, caralho, tá, falar com o Paulo aí. Só que aí eu já chego abalado. Porque, porra, eu tinha certeza que ele ia me dar um sim. Ele me deu não. Aí eu já começo a duvidar da parada, se funciona, se não funciona, eu chego pro Paulo. E aí, pô, Paulo, não sei o que, cara, daqui a pouco, vamos ver um pouco mais pra frente e tal, quando você já tiver um pouco mais de resultado. Então, e pra prática dói. Então, assim, a cada uma hora que você estudar, cara, aplica 5, porque essa proporção, sabe, é 80-20. Então, aplica 4, né, pra ficar 80-20. Então, assim, o conselho é, estuda, mas aplica muito mais. A cada uma hora, aplica 4, 5, porque é assim que você vai aprender, não é estudando, entendeu? Então, acho que essa é a principal dica. E quando entra nessa parada até de sistema límbico, parte emocional do cérebro, né? Acaba que os grandes aprendizados, você aprende eles emocionalmente, né? Aprende, ou tem que doer, ou tem que gerar alguma emoção muito grande. E aí é por isso que acho que, tipo, às vezes você tá confortávelzinho, tá lá estudando ali, fazendo a matériazinha. É por isso que às vezes as matérias do colégio não ficam, porque quando você tem experiências que aquilo ali dói, ou que te geram uma realização muito grande, aquilo ali fica marcado como isso aqui é importante. Bota um carimbinho ali, isso aqui é importante. Agora, o que você viu lá na aula, tal, sentado, tal, não sei o quê, Exatamente. vai embora. Exatamente. Então, tem que ir pra prática. Na prática que você vai viver a experiência. Aí sim você vai aprender. Você fala que 80% na prática. Então, é isso. Tem que estudar, não tô dizendo só pra fazer, porque senão você vai estar dando burro em ponta de faca, mas não é só estudar também. É fazer muito mais que estudar. É isso. Muito boa, na verdade. Bom, a gente praticamente foi um passo a passo aqui, né? De como é que você vê o gestor de tráfego. Foca nas aulas gratuitas, usa isso como 20% do seu tempo, 80% você vai estar desenvolvendo outras habilidades, desenvolvendo contatos, utilizando a rede de pessoas mais próximas a você para ter os seus primeiros clientes e para a prática. Depois, quando você começar a estruturar, você tem que desenvolver processos para fazer o que você faz de uma maneira mais eficiente, mais organizada. E plugar canais de aquisição para atrair mais clientes. Porque é uma máquina que você precisa alimentar. Não pode parar. Tipo, cheguei aqui, eu vou parar. Não, tem churn. Então todo mês vai sair algum cliente. Cada 2 meses vai sair um cliente. Então a tendência é que morra, a tendência é que vá a zero se você não continuar alimentando. Então, é que no Instagram. Não adianta você postar ali o conteúdo, vou postar aqui stories 1, 2, 3, 4 dias e parar. Tem que estar sempre alimentando, senão teu perfil cai. Então é uma analogia que vale. Perfeito. Bom, Lidera, você tem alguma coisa para agregar nesse bloco de seus tráfego? Eu falei que tinha 2 situações, né? Tem outra situação, outro case aí para você resolver. Uma outra situação que eu vejo acontecendo também, vamos supor, você pegou um cliente novo, né? Eu vejo isso conversando com galera, amigos meus que fazem tráfego, né? Às vezes a galera que está começando também. E às vezes você tem um gap ali entre aquele primeiro mês que você começou, o cara botou os seus R$500 e o primeiro resultado que você vai ter dele. Às vezes não é no primeiro mês que vem o resultado, às vezes são 2, 3 meses. E aí, geralmente aí começa a vir, a pessoa fica skeptical, olha, a pessoa fica cética, fica, putz, e aí, será que isso vai dar certo mesmo? E aí, geralmente, você tem que ir lá e botar, não, cara, isso aqui vai dar resultado, isso aqui vai dar certo. Qual a estratégia que você faz nesse gap entre a promessa e o resultado, que nem sempre vem no primeiro mês. Às vezes precisa de 2, 3 meses, você sabe, tem que alimentar o pixel, gerar público semelhante, todas essas coisas que a gente vai entrar técnica. Mas demora tempo, né? Como é que você gere esse gap? Bom ponto, cara. Vou te falar que eu também tinha essa crença de que demorava muito para ter resultado, né? E é claro que, assim, resultado é relativo, né? A gente pode considerar resultado como evolução, certo? Mas assim, entram 2 coisas aqui, tá? Primeiro, você precisa simplificar tudo de modo que no primeiro mês você consiga gerar resultado. Isso falando pro gestor de tráfego, tá? Sendo muito específico. Não adianta você tá testando, tá começando e você quer fazer uma coisa de médio e longo prazo. Né? Então, por exemplo, cara, um lançamento não é a melhor forma de você começar.
Porque o lançamento não é uma coisa que você vai começar ali, às vezes são 2, 3 meses para o lançamento acontecer. Então, já um negócio local, pensa numa coisa pequena, pensa numa coisa que está ali pronta para vender, a pessoa já tem necessidade, você atinge ela e vende. Então, Uma filosofada até que veio aqui assim, tipo, até você às vezes fazer um anúncio que o dono do restaurante vai saber que a pessoa veio pelo anúncio. Por exemplo, você coloca um anúncio assim, que bate um print disso aí. Eu tô dando um exemplo aqui, esdrúxulo que vem, bate um print disso aqui e mostra que você vai ganhar tanto por cento de desconto. Tipo, pode ser um cliente que veio novo num restaurante, que é pouco para ele, mas 1 a 2 pessoas chegarem para ele e falarem: eu vi esse anúncio aqui online e vim. o cara vê. O cara tem uma percepção de estar evoluindo, né? Esse é o ponto. Então, assim, primeiro ponto, cara, você encontrar negócios que são mais simples, né? Não vou pegar aqui, é um projeto que eu tenho que construir um branding através do tráfego. Pô, isso aqui depois que você já tem resultado, beleza, a pessoa já compra a tua autoridade, ela já sabe, cara, vamos fazer uma coisa aqui de curto, mas também uma de médio e longo prazo. Agora tá começando, você precisa de resultado para ontem. Quando o cara disse sim, você já tem que ficar nervoso porque você já tem que estar dando resultado para ele. É assim, tipo assim, sabe, você fica nervoso porque, cara, será que ele vai fechar, será que ele não vai fechar? Aí quando ele te dá o sim, você, ufa, mas ao mesmo tempo já tem que ligar, caraca, eu tenho que dar resultado para esse cara. Então, tem que ser assim, o cara não vai esperar. E por isso que eu falo do teste de 1 mês, né? Porque é o tempo que você precisa para conseguir gerar um pequeno resultado. Então, às vezes, o pequeno resultado não é dar lucro, mas é o cara ver, caramba, tá acontecendo. E aí, a segunda coisa, eu falei que eram 2 coisas. Primeiro, é você simplificar tudo. Então não tem esse negócio de pixel, irmão. Na maioria dos casos, você vai fazer uma coisa simples, uma campanha de mensagem, uma coisa rápida, instantânea. Entendeu? Você precisa de um pequeno resultado para mostrar que, cara, isso funciona. E aí vem a segunda coisa, que é você mostrar o progresso. Né? Você vai explicar para ele, olha, o primeiro mês não vai ser bom. Mas o nosso objetivo não é que seja bom. Você acha que isso aqui é a solução de todos os seus problemas, que de uma hora para outra você... Não é. É um caminho muito bom, mas é um processo. Então você alinha as expectativas, mas ainda assim você precisa gerar um resultado para que ele veja e acredite. E aí você precisa se esforçar muito para gerar um pequeno grande resultado, né? Que é o resultado que ele olha e fala, caramba, tá funcionando. E aí o seu papel é o quê? Mostrar para ele isso como se fosse o resultado, como se fosse o hexa, entendeu? Tipo, cara, olha que doido, aqui em 2 semanas a gente conseguiu gerar tanto de resultado. Eu sei que é só o começo, a gente fechou para algo muito maior, mas isso aqui já é muito bom, cara. Isso aqui já é muito bom. Olha esse resultado, 2 clientes. Pô, e aí outra coisa que o gestor de tráfego ele não mostra, mas que ele precisa mostrar, é que, por exemplo, um cliente, ele tem 2 valores, né? Ele tem o valor da compra que ele acabou de fazer, certo? E tem o valor que ele gasta ao longo da jornada dele. Então, por exemplo, um restaurante. E às vezes a primeira compra é uma compra pequena, né? Sei lá, um pedido pequeno, a pessoa vai testar o restaurante. Mas, cara, se aquele cara gostar, sei lá, em 10 anos, quanto que ele gastou com aquele restaurante? Milhares de reais. Então você precisa mostrar isso pro cara também. Olha, foram 2 clientes aqui que, poxa, talvez eles não se paguem, né? Ainda. Mas, cara, esse cara, se ele gostar do teu produto, eu tenho certeza que ele vai gostar. Aí tu joga sardinha por cima do cara. Cara, tu tem que valorizar o produto do cara. Se ele gostar do teu produto, se ele gostar do teu serviço, cara, tenho certeza que ele vai voltar e comprar de novo. Ou seja, esse cara vale muito. Você tem que mostrar para cara que um cliente vale muito. O cliente não é só o valor que ele está te pagando. Porque o empresário normal brasileiro, ele olha fluxo de caixa. Investi 500, se voltou 400, tá ruim. Mas não tá ruim, pô. Quantos clientes você trouxe novos? Esses clientes eles podem voltar a recomprar. Então você precisa tentar mostrar isso para ele. Cara, isso foi um baita resultado. Muito mais do que um lucrinho a mais ou um lucrinho a menos, ou um prejuízo pequeno, eu quero cliente, eu quero gente nova, porque esse cara pode voltar e isso é um baita resultado. Então, é isso, sabe? Você precisa mostrar, saber vender pro cara o resultado que é. Então, é basicamente isso, entendeu? Já alinhando as expectativas sempre, mas mostrando, cara, isso aqui é um baita resultado. Agora, nessa parte de alinhar expectativas, eu acho que você está trazendo esse ponto, mas eu queria deixar isso claro. A pergunta é sempre necessária. Qual é o resultado mais importante para você? Porque se você não perguntar isso para o seu cliente, você pode achar que o mais importante é ter um cliente novo ou que o mais importante é ter um aumento de 5% nas vendas, mas você tem que entender o que ele está buscando. Perfeito. E aí eu acho que o papel do gestor de tráfego também tem um lado de vendas. Total. De integrar isso. Então, só esse ponto. Eu acho que eu já estava trazendo isso, claro, mas só para deixar isso claro, né? Com certeza. É entender a dor do cara, né? A necessidade dele. E você tem que buscar o máximo, cara, mostrar para ele o que está acontecendo. E que é um processo, né? Eu sempre alinho muitas expectativas. Tipo, cara, a gente vai
fechar aqui, hoje é diferente, mas lá atrás eu falava, olha, eu até fazia umas estratégias para cobrar mais barato no primeiro mês, e eu usava isso como estratégia para dizer o quê? Por exemplo, um exemplo aqui, cara, meu preço é R$500, mas eu vou te cobrar 300 no primeiro mês. Por que eu vou te cobrar 300 no primeiro mês? Eu usava isso por dois motivos, né? Primeiro, para gerar uma ancoragem, então, por 500 para 300. E segundo, para trazer um pretexto para dizer que no primeiro mês não ia ter muito resultado. Então, o cara já estava alinhado desde a minha precificação de que no primeiro mês não ia ter muito resultado. Então, por quê? No primeiro mês não vai ter muito resultado porque a gente vai estar subindo a estrutura, a campanha precisa de tempo para otimizar e ficar inteligente. Mas nosso papel é gerar um grande resultado, assim, o máximo de resultado. Mas os primeiros meses não vão ser tanta coisa assim. Então eu alinho a expectativa, mas no fundo esse cara quer um resultado no primeiro mês. Então você precisa ali fazer o jogo de cintura para alinhar a expectativa, mas entregar o máximo possível naquele período curto de tempo. Aproveita que você já chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, manda pra galera. Pô, se você chegou até aqui é porque você está curtindo. Se você está curtindo, tem tudo a ver você clicar no botão aí de curtir, do joinha e se inscrever aí, que tenho certeza que vem muito mais aí pelo que o Paulo vai mandar de conteúdo positivo aí para você. Boa sorte aí na sua jornada e acompanha mais um pedacinho do vídeo. Bom, vamos lá, galera. Vamos para o encerramento. O encerramento aqui sempre é filosófico. Então, algumas perguntas aqui vão ser difíceis de responder. Mas a gente começa de uma maneira fácil para aquecer os motores. Baseado na história que você teve até agora. Aliás, quantos anos você tem hoje? 23 anos. Baseado na sua história, de onde você chegou com 23 anos, qual conselho você daria para alguém que está lá, talvez no começo de um período de faculdade, igual você estava em engenharia? Qual seria o conselho principal? Boa, cara. Meu conselho principal seria de estudar muito, não apenas o que você está fazendo, estudar, buscar sempre evoluir. Isso parece um papo muito, tipo, você já ouviu isso de várias pessoas, mas só depois que você passa um bom tempo, assim, estudando e fazendo coisas, você vê o quantas coisas você foi acumulando de conhecimento, elas vão te ajudando, né? Então, hoje, coisas que para mim são muito claras, que, enfim, fazem hoje o meu negócio, é porque, cara, eu já vejo isso há tanto tempo, tantas coisas somam, conhecimentos que separados não tem nenhum sentido, mas quando você junta, eles, cara, vão criando algo, né, uma bagagem cultural, profissional. Então, cara, estudar muito, pesquisar muito, sabe? Estar sempre realmente evoluindo intelectualmente e sempre respeitando a regra de estudar X e aplicar 5X. Então, essas duas coisas juntas, cara, não tem como. Você tá sempre acumulando. Por mais que você não esteja vendo o resultado, uma hora o resultado vai aparecer o resultado exponencial da parada. Então... Tem uma ideia que eu trouxe até na entrevista que eu fiz com o Paulo, que era exatamente isso que você falou, né? Eu gosto de falar que experiência é exponencial. É como se fosse juros compostos, né? Tipo, elas interagem de uma forma que não é 1 mais 1 dá 2. Aos poucos, quando elas vão interagindo, 1 mais 1 dá 3, depois dá 4, e aí cada experiência interage de um jeito diferente. Você falou de um negócio de enxergar as coisas com clareza, também eu gosto muito da metáfora, de tipo, conforme você vai ficando, vendo mais as coisas, né? Aprendendo mais as coisas, a sensação que eu tenho muito é como se você estivesse colocando, ajustando o grau do óculos, né? Você às vezes chega em um mercado novo que você nunca trabalhou, no tráfego pago ali, você não tá vendo nada, você é tudo confuso e tal, e aos poucos parece que você vai acertando o grau, até que chega uma hora que, nossa, eu tava bem na minha frente isso aqui, mas eu não conseguia ver antes, tá? É como se você tivesse... Exatamente. As coisas estão aqui, só você precisa ajustando o grau do seu óculos. Pode ter encontrar, porque às vezes você vai errar, você vai colocar muito alto. Exatamente. Eu adoro essa metáfora porque ajuda muito a entender o óbvio, né? Você ainda não está pronto para ver, pequeno padawan. E eu tô falando isso aqui, nos meus 24 para fazer 25 anos, também tem muitas coisas que eu tô achando que tô vendo e não tô vendo tudo errado. Todo mundo. Então, é isso. E quer ver uma coisa muito doida, que isso ficou muito claro para mim quando eu, sei lá, comecei nesse mundo de me desenvolver, 5 anos atrás, 6 anos atrás. E aí eu li alguns livros, né, de desenvolvimento pessoal, para desenvolver habilidades e tal. Hoje, quando eu releio esse livro, a interpretação é completamente diferente, porque eu já passei por tanta coisa que lá atrás eu lia, passava batido. Agora hoje eu falo, caraca, o que está acontecendo comigo? Então, o que hoje é óbvio, lá atrás não era óbvio, né? Então, tudo que é fácil hoje já foi difícil. E é assim mesmo, tudo que é óbvio hoje não era óbvio. Então, é exatamente isso, vai acumulando experiências e conhecimento. Perfeito. Aproveitando o gancho, quais seriam os livros que você recomendaria, os principais, ou os livros que
Eu acho que a melhor forma de fazer isso é a seguinte: qual livro você deu mais de presente ou qual te marcou mais? Eu acho que essa forma deixa mais fácil. Eu nunca fui um cara muito de ler, né? Inclusive, a minha madrasta, que eu tava falando aqui, que sempre muito à frente, ela sempre falava, cara, leia livro, leia revista, um dia você vai se arrepender de não ler. Eu, criança, só queria saber jogar bola, né? Eu pensava, cala a boca. Tipo assim, para de falar besteira. Eu nunca vou me arrepender de não ler a Veja, não ler, tipo, revista ou livro. Aí hoje eu falo, caraca, se eu tivesse começado a ler lá atrás. Enfim, nunca fui um cara muito de ler, mas, enfim, eu sempre estudei, sempre estou me capacitando. E um livro que, cara, me chamou muita atenção, tem nada a ver com isso aqui que a gente está falando, que foi o livro que mais me marcou, foi o Trabalho 4 Horas por Semana. Tim Ferriss. Eu adoro esse livro. Ele muda... Oi? É intenso, né? É bem radical as ideias dele. E assim, não tem nada a ver com trabalhar 4 horas por semana. E também as ideias do livro, o que eu acho mais doido, é que assim, é um livro muito voltado... fala de vários aspectos, né? Mas ele tem uma big idea ali de você pode viver a vida que você quer e tudo mais, né? Enfim. Só que, cara, ele tem tantas interpretações, que você pode tirar tantas interpretações daquele livro, e foi muito marcado pra mim. Eu acho que todo mundo devia ler aquele livro. Aí você vai ler a primeira vez, você vai achar, caralho, que doideira. Aí depois de 2 anos você vai reler, você vai falar, tipo, sua mente vai explodir. Parece que a cada releitura a mente explode de uma interpretação diferente. Enfim, esse foi o livro que mais me marcou. E tem algumas pessoas, o Bruno Perini também fala que esse foi o livro que mais marcou ele. Várias pessoas. É porque ele, cara, é muito doido esse livro. É muito doido. Porque ele é uma quebra de paradigma, mas é um livro de processo no final. Eu acho que essa que é a sacada dele. Como você cria processos que você consegue se remover da equação e a sua empresa, seu negócio continua rodando e gerando dinheiro suficiente para você usar o seu tempo para outras coisas. Eu adoro esse conceito. Sim, ele traz isso, mas ao mesmo tempo ele te mostra o seguinte, cara, a sociedade faz com que a gente cresça e pense, eu preciso ser rico para viver a vida feliz, para eu ser feliz. Mas, cara, ele te mostra que não. Ele te mostra que, assim, a vida feliz, ela já tá aqui. Você já consegue viver ela agora. Não tem desculpa. E ele te mostra por A mais B mais C mais Z que não tem desculpa para você não ver a vida que você quer. E a gente tá sempre perseguindo a... Então, assim, cara, tem diversas interpretações desse livro. Mas eu acho que essa é uma outra ideia legal, porque ele traz, e para quem não leu ainda, ele traz o conceito de mini aposentadorias, que eu adorei esse conceito, tô louco para fazer a minha primeira. Mas Tô esperando juntar um também. Tô quase lá. Mas o que ele traz que eu achei legal beleza, onde você está vivendo agora, com as condições que você está vivendo agora, com os recursos que você tem agora, talvez você conseguisse redirecionar esses recursos para te manter, por exemplo, na Argentina, por viver numa qualidade de vida muito superior. Sim. E com mais conforto com o mesmo recurso que você tem agora. Por que você não faz isso? E isso quebra um pouco o conceito. E, de novo, uma outra perspectiva, né? Eu li esse livro, eu já era executivo, já era gerente regional América Latina. Então imagina alguém que está trabalhando 12, 13 horas por dia, quando lê isso, quebrou muita coisa na minha cabeça. Eu falei assim, peraí, deixa eu reestruturar. Total. E agora, tem um outro livro que... Esse livro é muito desconhecido, na verdade, eu nunca vi ninguém falando dele. Enfim, um livro tem a ver com negócios. Que, cara, foi um dos meus primeiros livros. É um livro, tipo assim, de 80 páginas, sendo que metade delas são, enfim, uma frase só. Então, assim, é um livro muito pequeno, do Tim Harbecker, que é o autor do Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro chamado Speed Wealth, que é riqueza rápida, né? Cara, esse livro é muito doido, porque em 40 páginas pequenas, tipo assim, é metade dessa folha aqui o livro. É surreal. É tipo assim, uma pessoa que lê devagar lê em 1 hora. Eu li no metrô esse livro. Cara, ele te mostra que assim, você consegue fazer muito mais em muito menos tempo. E você consegue um resultado muito maior em muito menos tempo. Tem uma ideia parecida com a do Tim Ferriss. Esse livro é fenomenal. É tipo assim, ele te mostra que você tem total condição de trilhar o teu caminho para tu ficar rico. E não precisa ser uma coisa extremamente longe. Aí se tu junta esse livro com trabalho 4 horas por semana, é tipo assim, stonks. Mas é muito bacana esse livro. É verde e é fininho. Se vocês encontrarem esse livro, eu encontrei no evento dele. É difícil de encontrar, mas talvez deve ter e-book. Mas é muito bom esse livro, Speed Wealth. Perfeito. Eu vou fazer o trabalho de procurar e botar o link na descrição para garantir isso aí. Beleza, próxima pergunta. Qual que é o seu ponto fraco e como é que você lida com isso? Esse aqui é tapa na cara, quero ver. Boa, eu tirei as perguntas. Essa pergunta eu tinha lido antes, mas nem pensei nessa resposta. Mas, cara, eu acho que
não sei se é o maior ponto fraco, mas é até interessante. Isso vai me provocar agora a fazer uma autoanálise mais profunda quando eu sair daqui. Mas um ponto, cara, que eu sei que é um ponto fraco meu, eu sou preguiçoso. Eu tenho muita preguiça às vezes, sabe? Cara, eu lido. Eu sei que em alguns momentos eu tenho preguiça de fazer as coisas, e é óbvio que é muito das circunstâncias, mas também, enfim, eu comecei a tirar um ponto positivo disso, que era o quê? Cara, e principalmente depois que eu saí de casa, né? Eu comecei a morar sozinho tem quase 1 ano e meio. Eu podia estar preguiçoso, mas ao mesmo tempo eu não podia. Sabe? Tipo assim, financeiramente eu podia, né? Eu já me sustentava e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não podia porque eu tenho objetivos muito grandes. Então, eu comecei a, tipo assim, usar isso do tipo, cara, eu preciso fazer as coisas o mais rápido possível, sabe? Porque depois se eu não quiser fazer nada, beleza, não faço nada. E continuar fazendo trabalho pra caramba, mas tem uns dados momentos, assim, em períodos específicos que eu só não quero fazer nada. E, enfim, eu até demorei pra reconhecer que isso acontecia. Só que eu comecei a utilizar isso de modo que eu só começava a fazer. Então, assim, eu usava a lei do esforço mínimo, sabe? Tipo, cara, eu vou gravar um story. Vou gravar um story e vou parar de fazer qualquer coisa. Eu começava a gravar story e eu trabalhava até meia-noite. Então, enfim, é basicamente isso. Legal, legal. E eu acho que esse é um problema que muita gente tem também, né? E lembrando que motivação, disciplina, não é um estoque inesgotável. Todo mundo se sente cansado em algum momento e faz sentido ter preguiça também, né? Beleza, vamos lá. Se você pudesse ensinar uma única disciplina, são 6 meses com uma turma, você pode escolher se vai ser ensino médio, faculdade, mas você tem 6 meses para ensinar alguma coisa, vamos dizer 4 horas por semana aí para as pessoas. O que seria, o que você ensinaria? Venda. Porque não que eu me ache o cara das vendas, longe, tem muita coisa para aprender inclusive, mas definitivamente para mim é a única habilidade que se você só tiver ela, você consegue qualquer outra coisa. E para mim, a habilidade fundamental que qualquer pessoa que queira enriquecer precisa ter. Então, talvez para mim a habilidade mais importante que qualquer pessoa precisa ter para qualquer coisa, e para enriquecer você precisa obrigatoriamente disso. Então, acho que seria vendas. Perfeito. Eu imaginei que você ia dizer isso. Eu pensei agora. Você perguntou, eu vou dizer vendas. Tem uma história engraçada até, que acho que vale a pena compartilhar, que às vezes quando a gente fala vendas, né, vendas tem muito aquele paradigma, aquela coisa do vendedor de carro usado, que vai querer enfiar aquilo a todo custo na sua goela. E a melhor aula que eu fiz na minha faculdade foi uma aula de vendas. E tem muita teoria por trás, né? E ele começou justamente falando, quando você começa, né, porque tipo, a gente vai, a referência que a gente tem de vendedor são muitos vendedores ruins, né? Vendedores que querem fazer a comissão deles a qualquer custo, não pensam em longo prazo, que como a gente conversou antes, o cara veio aqui na loja hoje, ele não comprou hoje, mas eu entendi ele bem, ele vai voltar e aí eventualmente minha comissão vai vir. E aí quando o meu professor de vendas falou assim que, cara, você vender é você solucionar o problema dos outros, não é solucionar o seu problema da sua comissão. Né? Quando ele falou isso, aí, a primeira vez que você escuta isso, é isso mesmo, quando você vê, cacete, é mesmo. E no final das contas, o processo de venda, às vezes a gente pensa que eu que estou fechando com você, mas na realidade é o cliente que está aceitando aquilo, o cliente está fechando com você, se você pensar de um nível um pouco mais filosófico da parada, né? Ele que aceitou aquilo, ele que quer aquilo. Então é muito maluco essa parada, quando você quebra isso, né? Total. E foi uma coisa que fez muita diferença na minha cabeça também, eu era muito travado com venda e foi uma aula que me veio... Explodiu. Total. E, cara, quando eu falo de vendas, você vê que você já pegou um ponto de vendas, que é a venda, a transação, né? Mas, cara, eu digo venda de forma muito mais ampla. Que é, tipo assim, a gente fala, mas, cara, eu não quero vender nada, eu quero, sei lá, ter um emprego. Tá, você vai ter que se vender para você entrar numa entrevista de emprego, né? Quem passa são os melhores tecnicamente, os melhores currículos, ou as pessoas que mandam melhor nas entrevistas? E o que é uma entrevista? É você se vender para aquele entrevistador. E depois que tu entra na empresa, tem sempre os melhores, mas tem as pessoas que não necessariamente são os melhores, mas são as que são mais promovidas. E, cara, você sempre está se vendendo. A todo instante. Seja numa empresa, seja em qualquer lugar. Então, assim, tudo é venda. A forma como a gente se veste, a gente está vendendo alguma coisa. A gente tá... Então, eu falo venda de modo geral, sabe? Não só para uma venda financeira, mas em qualquer aspecto. E aí, conectando até um ponto, um lado com o outro, né? Como é que você está o tempo todo se vendendo, mas como é que você faz para você se vender para todo mundo o tempo inteiro sem ser o vendedor chato do carro, né? Volta para o mesmo ponto, né? Você resolver o problema dos outros.
no dia a dia, mostrar para eles que você está resolvendo, como você está fazendo, de um jeito leve, né? Sem estar empurrando na goela dos outros. Isso que é muito legal. Acho que no livro do Seth Godin, ele traz um exemplo que eu achei muito legal. Ele estudou vendedores de carro, só porque você falou disso, nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos, normalmente o preço da etiqueta é bem mais alto que o preço de venda médio. Então, os vendedores têm muita flexibilidade em relação a isso e eles tendem a precificar diferente de acordo com o público. Então, certas pessoas eles vão cobrar mais caro porque eles sabem que aquelas pessoas entendem menos de veículo. Então, tem muito esse lado negativo. Mas aí nessa pesquisa, ele acabou identificando um vendedor que sempre tinha as maiores vendas, toda a rede de concessionárias e a maior taxa de retorno de clientes. Então ele foi entrevistar, entender o método que ele fazia. A primeira coisa que ele fazia era, ele atendia todas as pessoas de maneira igual, não importava quem entrasse na loja. Se a pessoa estava de bermuda, se a pessoa estava de terno, se era homem, se era mulher, ele não se importava, ele tratava exatamente igual, como se essa pessoa iria fechar a venda hoje. Isso faz toda a diferença. Ele não colocava na cabeça, esse cara não vai fechar, então eu vou tratar ele mal. E a segunda coisa, todo mundo que comprava um carro dele recebia uma ligação 2 dias depois para saber como você está, como é que você está, deu tudo certo com o carro, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Olha a percepção de fidelização do cliente. Então ele já sabia, ele já tinha essa rotina, tratou o cara bem, comprando ou não. O cara às vezes atendeu um adolescente, não iria comprar agora, mas ele voltou com o pai para comprar. Ele liga depois, faz essa questão. E é o que você falou, a venda acontece porque os dois lados estão de acordo que isso gerou valor para os dois. Kevin, você tem algum mentor, alguma pessoa que você admira, que você tenha contato ou não? A gente falou dos livros, falou do Tim Ferriss, por exemplo, apesar de eu nunca ter conhecido o Tim Ferriss, eu acho que ele é um mentor, porque eu li todos os livros dele, mas tem alguém que você admira muito, que você tenha como mentor também? Sim, total. Sobre esse assunto, é um assunto bem interessante. Quando você começa, geralmente, seus mentores são à distância, né? Você não tem contato direto com eles. Só que se você continua, se você persevera e etc., uma hora seus mentores começam a ser seus amigos. E eu tenho hoje 2 mentores, assim, falando de negócio principalmente, né? Um mentor que é o Guilherme, para mim, que assim, já há muito tempo ele é um mentor, era um mentor distante, a gente foi se aproximando, hoje é um grande amigo meu, Guilherme Tomás. E, cara, assim, é o cara que realmente me orienta só pelo que ele faz. Às vezes não é nem o que ele fala, é só o que ele faz, ele já está me guiando em relação ao que eu devo fazer. Então isso já tem uns 4 anos, talvez, que ele seja meu mentor de negócios, próximo. E o Ícaro de Carvalho se tornou um mentor para mim, assim, à distância, em relação ao negócio também, a forma de viver a vida em alguns pontos. Eu, assim, sou muito fã do cara, eu acompanho muito ele, enfim, já comprei vários cursos dele, mas eu gosto muito do Ícaro de Carvalho, eu considero ele, para mim, um mentor à distância. Perfeito, perfeito. E para a próxima pergunta é a seguinte, como esse é um projeto que visa contar histórias diferentes, visões de mundo diferentes, eu gosto de usar a mesma estratégia que você usou para os gestores de tráfego para captarem mais clientes. Então, quem passa por aqui tem que indicar e convidar e já manda o convite formal para a pessoa aqui. Quem você gostaria de estar aqui no projeto? Vou, então, aqui encorajar 2 pessoas a virem a participar do projeto. O Guilherme Tomás, meu mentor, gosto muito dele e acho que vai ser incrível ele contar um pouco da trajetória dele. De certeza que vai inspirar muitas pessoas. E a Gabi, da equipe do Lucas, é uma pessoa que eu gosto muito. Ela tem uma história de vida incrível e eu acho que também pode ajudar a inspirar demais, tem muita coisa para agregar. Então fica aí o convite para o Guilherme e para a Gabi virem aqui contar um pouquinho da história para o pessoal. Perfeito. Vocês estão oficialmente intimados a participar do projeto. Vamos ver se a gente consegue casar as agendas e tudo, quem sabe até com o Gabriel também. E para a última pergunta, que realmente agora a gente encerra, Kevin, se as pessoas quiserem continuar um bate-papo com você, onde elas te acham? Eu vou estender isso também para o Lidera. Onde as pessoas... Qual é a rede principal que as pessoas teriam? Hoje eu só crio conteúdo no Instagram. O meu canal, né, minha página é Kevin de Luca. Kevin de Luca com I e Luca com 2 Cs. Hoje é lá, que é onde meu principal canal de contato. E ele de fato responde, porque eu contatei ele por lá. Não, responde todo mundo. Responde todo mundo. Gabriel? Show. Eu tô um pezinho em cada um, no TikTok, Instagram, YouTube, mas o principal é mesmo o Instagram, gabriel.lidera. A gente fala de soft skills, comunicação,
inteligência emocional, processos ativos, é divertido, é bom. Bom, vocês encontram aqui no YouTube, no Paulo Martins Carreira e Negócios, e também no Instagram, @paulo.qmartins. E foi um enorme prazer ter vocês dois aqui. Realmente, a gente se estendeu no bate-papo e eu acho que a gente vai continuar daqui a pouco. Espero que a gente possa continuar essa amizade, esse contato em outras entrevistas que virão e outras interações. Então, com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. Obrigado pelo convite. Eu poder ter compartilhado aqui, junto com vocês, pessoas incríveis, um pouquinho da minha trajetória. Show. Tamo junto, vamos nessa. Esse foi mais um vídeo do Carreira e Negócios com Gabriel Lidera e Kevin De Luca. Até o próximo vídeo.